de amarelo hoje. Com calção azul e a meia branca. A Chape entrando de meia e calção verde com camisa branca. Time da arbitragem, equipe de arbitragem, todo de preto. Jogadores agora já se posicionando para que possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro aqui na Arena do Verdão. Antes que a bola role na sequência do Brasileirão, 18ª rodada. Depois vem a pausa para a Copa do Mundo. Hino nacional brasileiro. Agora na Bandeirantes, os times começando pelo líder do Brasileirão, o Palmeiras, Bruno Miriozzi. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Pelo técnico Abel Ferreira para se manter confortavelmente no topo do Brasileirão. Vai a campo com 14, Lomba no gol, na direita 12 para Kelvin, linha de zaga de 13 Bruno Fux, 26 Murilo, pela esquerda Arthur Vieste a 56, meio de campo 17 Marlon Freitas, 30 Lucas Evangelista, 50 Luiz Pacheco e 7 para Felipe Anderson. No ataque 40 para Alan e o centroavante Luigi Veste a 31. E na reserva do Verdão, com muitos jogadores da base, dos 12, 10 são crias da academia: Aranha, Cauã, Jefté e Benedetti, Coné, Larson, Coutinho, Vitor Gabriel, Eduardo Conceição, Riquelme, Eric Pelé e o camisa 10 Paulinho. Agora a Chapecoense. Comandada pelo interino Celso Rodrigues, que manda campo. 98 Anderson no gol, na direita 33 para Bruno Leonardo, linha de zaga de 4 João Paulo, 26 para Everton, pela esquerda Bruno Pacheco tem a 91, meio de campo de 27 o capitão Camilo, 99 para Rafael Carvalheira e 10 para o armador Giovanni Augusto. No ataque 97 Enio, 7 Marcinho e 11 para Bolassi. E na reserva da Chape, Rafael Santos, Matheus Aurélio e Vinícius. Marcos Vinícius, Walter Clar, Vinícius Balieiro, David, Igor Meritão, Jean Carlos, Ítalo Rubens e Neto Pessoa. Arbitragem de Palmeiras e Chapecoense. Arbitragem de Minas Gerais, de Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Gomes Antunes. O quarto árbitro é Arthur Gomes Rabelo, quem cuida do VAR é Antônio Magno Cordeiro. Pouco mais de um minuto para começar. Palmeiras e Chapecoense, Opinião Bandeirantes. A força da Opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Pois é, Rogério, é uma mudança aí tática na Chapecoense. O Celso, que vai ficar provavelmente só esse jogo, né? Ele vai com 2 zagueiros. A Chapecoense vinha jogando com 3 zagueiros, com o técnico antigo, o Fábio Matias. Agora, esse time
do Palmeiras, você percebe que a ideia do Abel Ferreira é manter o mesmo desenho do time principal. Só que, claro, com outros jogadores, outras características, qualidade inferior, porque são reservas. E um time que não tem o coletivo, não tem o entrosamento necessário, aquilo que é construído jogo após jogo, né? E hoje você não tem nenhum treino coletivo que consegue construir essa ideia de time, essa ideia de conjunto. O Marcelo Lomba é um goleiro experientíssimo, mas que sempre que entrou no Palmeiras, até porque são ocasiões raras, né, que ele tem alguma oportunidade, mas ele dificilmente consegue substituir o titular, e menos ainda agora com a fase do Carlos Miguel. Mas enfim, com todos os problemas, Palmeiras favorito. Vamos pro jogo, Canhão. Vamos pro jogo, Zaidan. 4 da tarde em ponto, marcando o quinto sinal, Bandeirantes. Felipe Fernandes de Lima já se posiciona no centro do campo. E a torcida se manifesta. Não temos a arena cheia, mas temos um bom público aqui. O Verdão se despedindo da sua torcida antes da pausa para a Copa do Mundo. Vai tocar na bola Luigi. Dá saída ao Palmeiras. O outro acerta o relógio, apito na boca e... Começa Palmeiras e Chapecoense. Vai ter uma invasão. Agora sim, rolando a bola aqui pro Palmeiras enfrentar a Chape. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, pela Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Na Grande São Paulo em 107.3. Domina jogando o Palmeiras, capitão Murilo, toca a Fux que vira a jogada para a direita. Vem para buscá-la completamente aberto, sozinho aqui a defesa do Palmeiras. Domina o passe à frente pela linha direita, se apresenta na marcação, Luiz Pacheco. Toca pela beirada do campo, enfia pelo meio agora na proteção para Felipe Anderson, para Evangelista com Jefté. Lá na esquerda a bola para Felipe Anderson, linha de fundo, marcado por 2. Encara, caiu, pede a falta, o outro olhou e deixou seguir. Tiro de meta e reclama com a mão no ombro esquerdo ali, Felipe Anderson. Só tiro de meta, Miliose. Foi só ele pegar na bola, Canhão, que dobraram a marcação pra cima dele, né? O Bruno Leonardo e também o 26 Everton. Os dois foram pra cima do Felipe Anderson, que em jogos, segundo os palmeirenses, menos importantes, costuma brilhar. Hoje é uma aposta aí do Abel Ferreira no meio de campo. Qual é a aposta de público para o jogo daqui, da Arena do Palmeiras hoje, Miliose? Pelo menos 30 mil pessoas, Canhão, segundo a última parcial enviada pelo Verdão. Everton de cabeça ganha a bola, Murilo rebate para o Verdão, já toca a bola para a ponta esquerda, vai tentar driblar, a defesa por baixo, toca o Luiz Pacheco, ela vai travada, bate na marcação, Camilo tira, ela sai pela linha lateral, pro Palmeiras, arremesso lá do Bessino com 1 minuto e meio de jogo, para trás essa bola, sozinho o garoto, domina Luiz Pacheco, toca com Bruno Fux, pelo meio Marlon Freitas se posiciona, Fux toca a bola para Marlon Freitas, toma a pressão, vira a bola para a direita, Kelvin lateral, se apresenta aberto, pelo comando Luigi, pelo meio passe, o Alan tenta de primeira, perde a bola, Bruno Pacheco já toma, recupera a jogada, vem no contra-ataque, o time da Chapecoense, linha de fundo, lado esquerdo, passa aberto pela beirada, pede a bola para frente, o Benio, dá a bola para a esquerda, para tentar cruzar pro gol, ela bateu na marcação, no Luiz Pacheco, bateu de volta no próprio jogador da Chape. Portanto, só tiro de meta, é isso, Miliose? É isso, como teve o último toque da atacante da Chapecoense, que começa se lançando e muda um pouco a formação, viu, Canhão? Antes eram com 3 zagueiros no esquema da Chape, agora já tem uns jogadores um pouco mais avançados, quem sabe, para surpreender esse Palmeiras. Na saída, a jogada volta pela ponta, o Alan domina para o Verdão, tenta driblar, 2 na marcação, Palmeiras toma a bola, Kelvin, falta. E no chão, 2 jogadores da Chape na mesma jogada, Miliose. É isso, e rapidamente a arbitragem atenta do Felipe Fernandes de Lima já pega essa falta por ali, vai colocar a bola na área e lança os jogadores pra frente. O Palmeiras começa apertado pela Chape em seu estádio. 3 minutos de partida, falta marcada lá do esquerdo, ataque da Chapecoense. Giovanni Augusto para fazer a cobrança, de pé direito, aqui pela ponta esquerda. Para área os zagueiros, Bruno Leonardo, João Paulo, grandões fecham lá dentro. Marcinho, Bolacier também. Giovanni Augusto autorizado, demora um pouquinho, agora vem para a bola. Pé direito na segunda trave, alta demais a bola, longe, linha de fundo. Tanta coisa para fazer, isso aí, Miliose. Pois é, né? Chama a marcação, faz jogada ensaiada, posicionamento, treinamentos e desperdício de Giovanni Augusto. Que de experiência, tá cheio, né, Canhão? Mas há muito tempo não desempenha com a camisa da Chape.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Fux domina para o Palmeiras, toca a jogada para a direita, Kelvin perde a frente, marcado, vem por dentro o Pacheco, dá para Marlon Freitas, na direita Alan, lançado, ele sobe na marcação de cabeça, tira a frente João Paulo, bota o cabeção e toca a bola para fora, pela linha lateral com pressa, Kelvin já bota, dá para o Alan pelo meio, Evangelista pediu, ele tenta o primeiro drible, já ganha na primeira prançada, sai da falta, recua, dá Marlon Freitas, abertão na ponta esquerda, o Arthur levanta o braço forte demais, a bola para fora. Passe errado, essa bola chega toda esquisita, foi mandada para fora. Quando o jogador do Palmeiras estava completamente aberto, Arthur não conseguiu pegar. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E o zagueiro João Paulo desabou aqui sozinho, Milhões. O que aconteceu com ele? Também perdi, viu, Canhão? Ele tá com as duas mãos ali na boca do estômago. Às vezes há algum toque ali que tira a respiração, né? Atrapalha. Ou vai saber onde é que pegou esse último lance, mas já tá de pé o João Paulo, tudo certo, com camisa 4 da Chape. Fiquei procurando aqui para ver o que aconteceu com ele, Zaidan. O que foi? Será que tomou uma bolada na boca do estômago? No nosso caipireza é isso, né? Pode ser isso, né, Zaidan? Pode ser a boca do estômago, sim. Já se levantou, o árbitro conversou com ele. Tá bem, tô bem. Eu não sei fazer como Canhão, não sei interpretar a resposta do jogador. Mas foi um choque, Canhão. Foi um choque do Alan. Ele fica sem ar, fica foi um sem choque respirar. do Alan com o Alan na área, rolou, o Luiz vai fazer, bateu! Ela bate no goleiro Anderson e vai pra fora, o goleiro faz uma grande defesa. O Palmeiras por pouco não faz 1-0. Defendeu Anderson. Saiu bem demais. Que bola. Ia fazer o gol o Luigi. Liliose. Na primeira vez que foi exigido, o Anderson mostrou que tá atento o goleirão da Chape, hein? Na chegada do Luigi, número 31, primeira oportunidade do Palmeiras no jogo. É travado pelo goleiro. Tá com sede de rede o Luigi. Tem escanteio Verdão nos pés de Kelvin. Kelvin cobra. Na direita o escanteio para a área. Fux e Murilo. Ele vai deixar a cobrança pro Alan, que atravessa o campo, vem aqui para a ponta direita para bater o escanteio. Palmeiras na pressão. 6 minutos do primeiro tempo. Alan para fazer a cobrança. Primeira trave, o Evangelista. Partiu, direto no gol, goleiro socou. Tira da grande área a bola. De cabeça toca no meio, passe na ponta aqui tentando o Luiz Pacheco. Rebate a marcação, volta para a ponta. Giovanni Augusto chega para trás. O passe, Felipe Anderson recua. O Verdão domina e joga tranquilo. Na arena do Palmeiras, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do primeiro tempo. Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Chapecoense 0-0 a Grela. Canhão, em São Januário segue Vasco 0, Atlético Mineiro também 0. Já o João Fonseca 4-4 em games no primeiro set, quarta rodada do Roland Garros contra Casper Ruud da Noruega. Alan para o Verdão, na direita, dominou, tomou, outro drible, o terceiro, na área, outra finta, e dentro da quarta finta, foi desarmado na marcação, toma a frente, ganha cá atrás, Carvalheira, só que adiante demais a bola, Carrinho, Evangelista, toma, dá Kelvin para Evangelista, tocado, falta nele, e a driblando, tomou o tranco, é falta marcada, é pro Verdão bater, na entrada da grande área pela meia direita, Liliose. Impressionante como o termômetro do Palmeiras, seja lá qual for a escalação, é o camisa 40 Alan. Quando ele acelera, quando ele quer jogo, cresce mais o time do Verdão. De novo pela direita ele foi costurando, aumenta o clima do jogo e tem falta perigosa na entrada da área o Palmeiras. Deixa eu só atualizar a minha escalação, que eu acho que eu marquei os dois jogadores com o mesmo número. O Marcinho é número 7. E o 99? 99 meio campista, o Rafael Carvalheira, e tem o 97 Enio também na Chapecoense. 99 então o Carvalheira, não sei de onde tirei 26 aqui. Tô procurando um 26, é o Everton na verdade, o lateral tem 2,26. Presta atenção no serviço, Rogério. Falta pro Verdão cobrar, é aqui da meia direita, ótima chance para um chute, pro gol até daí, hein? O Arthur, que é canhoto, tá bem perto aqui. Alan perto da bola. Vem jogada ensaiada, 0-0 o jogo na arena do Verdão. O árbitro autoriza a cobrança. Muro se mexeu agora. Pisada, Murilo na área, a bola para fazer o bid. Anderson!
Jogada bem feita, não fosse a atenção do goleiro da Chape, que já sai jogando. Bola aberta no lado esquerdo, que fecha Giovanni Augusto. Domina, tenta o passe pela meia direita. Recomeça a jogada, enfia para Camilo. O capitão domina a bola. Na direita, Bertão perde essa bola. Bertão, Enio. Domina o atacante, vai no fundo para cruzar. Levanta no gol, Lomba acompanha. Kelvin de cabeça pro alto. Vai ficar na pequena área a bola. Kelvin vai de novo. Tiro de cabeça agora completa. Vai na ponta, Alan tenta, mas não consegue bater na bola. João Paulo pega a sobra. Na pressão, a Chape tenta fazer o jogo. Domina a bola pela esquerda. Aberto na ponta para tentar cruzar aqui para dentro o Enio. Domina marcado, puxa a primeira bola, trava na marcação com 2 em cima. Do que domina, recua. Já toca, abre o passe para direito com o zagueiro. Bruno Leonardo, liga de fundo. Everton, lá para dentro a bola assim, a cabeceia. Lomba! Foi fraca, mas foi perigosa essa bola, Miliosa. É o atacante do Congo, né? O Bolasie, de muita passagem pelo futebol europeu, no Criciúma, no Cruzeiro, já no futebol brasileiro, tendo sua primeira oportunidade. É alto e por isso cabeceia, mas vai muito bem na bola o Lomba para fazer a defesa. 0-0 para Palmeiras e Chapecoense. Você ligado na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas pelo país. Acesse braspress.com. Bola no vídeo, lançado forte demais. Anderson sai do gol para pegar com tranquilidade. 6:30 na Bandeirantes. Tem Brasil, Panamá, Maracanã. Ulisses Costa, Leandro Quesada, Luiz Fabiani. Na sequência de volta ao Campeonato Brasileiro. Remo, São Paulo, 8:30. Pedro Martelli com Leandro Guerreiro, com Everton Ramos. Já intervalo, João Paulo Capelanes. Inverte Giovanni Augusto, enfia a bola para a direita, lateral. Everton fecha, aberto, domina. Enio encosta ao lado dele. Ele vai tentar driblar, puxa a marcação, caiu. Falta. Quando ele chegou para a bola, conseguiu driblar, foi tocado na sequência. 4 para e marca a falta. É falta marcada para o time da Chape cobrar na direita no campo de ataque. Na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Brasileirão, 18ª rodada, Palmeiras e Chapecoense, 0-0, Guilherme Agrela. Canhão, em São Januário segue Vasco 0, Atlético Mineiro também 0. Mais tarde, 8:30, tem Cruzeiro e Fluminense e Remo e São Paulo com transmissão da Bandeirantes. Eu e você ligados na mesma emoção, na Bandeirantes. À frente, a jogada na marcação, tira a defesa, a bola bateu no pé do adversário. Toque no macio, vai direto para fora, tiro de meta pro Palmeiras cobrar a opinião Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 0-0, Palmeiras e Chapecoense, 11 primeiro tempo. Zaidan. Ô Canhão, esses muitos passes errados do Palmeiras têm a ver com aquilo que a gente falava, né? O fato de não ser um time. Você tem um grupo de jogadores talentosos, bons jogadores, mas não é um time, falta conjunto. Quando o time já está formado, os jogadores já se conhecem há muito tempo, o sujeito dá o passe sabendo que o companheiro estará lá, ele nem precisa olhar. Então o Palmeiras está errando muito passe, isso dificulta um pouco o jogo. Agora, o Alan é a saída, né? A bola chega no pé do Alan, as coisas ficam claras e o Palmeiras se aproxima do gol, cara. Para a esquerda, a bola, Marcinho no corta-luz, deixa pela beirada do campo. O zagueiro João Paulo se apresenta no que domina, já dá pelo meio do campo aqui. Vai tentar cruzar para o gol, outro zagueiro não cruza, dá João Paulo. Toca na marcação, rebate e devolve a bola para trás outra vez, de novo. Bruno Leonardo vira, João Paulo para cruzar, levantou na área a bola de cabeça, bola bateu nas coxas, na coxa do Evangelista. Lomba mergulhou, evitou o escanteio, devolveu o Evangelista com o pé, Lomba. Já toca a bola para a esquerda para Felipe Anderson, toma a pressão do meio, tenta o giro, perdeu na jogada. Voltou para ele a bola, Fux dá um bico. Isola, tira daqui, a bola vai na ponta esquerda para chegar, para disputar essa bola. Evangelista de cabeça, toca a defesa com o zagueiro Bruno Leonardo, domina mal essa bola pela ponta lateral. Anderson, Everton chega, protege, ela fica fácil com o Palmeiras. Murilo domina e entrega a bola para o meio para o Marlon Freitas jogar. Placar de 0-0 para Palmeiras e Chapecoense. Campeonato Brasileiro que você ouve com o time Bandeirantes na Grande São Paulo em 107.3. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Para atacar o Verdão de volta, 11 minutos, aliás, 13 agora, 0-0. Marlon Freitas faz a inversão, vira a jogada, a abertura feita para a direita. Luiz Pacheco, linha de fundo. Kelvin com ele, encosta o Alan também. Marlon Freitas se posiciona. Kelvin tocou para o Alan, que dá para Marlon Freitas. Por dentro o passe, Evangelista. Domina para chutar, não chuta. Toca a bola até Felipe Anderson, entrada na grande área. No fundo ela bate no Evangelista e ia passar para o Arthur.
O Evangelista atrapalhou. Só que na ponta esquerda toma essa bola Felipe Anderson. Agarrado pela camisa, ele sai da jogada para Marlon Freitas. Vai bater direto! Por cima do gol. Deram brecha, ele mandou de lá e a galera aplaudiu, Milhose. Gostaram da atitude do camisa 17 do Palmeiras. Abriu, bateu, buscou o ângulo esquerdo do goleirão Anderson, que só acompanha. Acaba pegando embaixo demais da bola, ela sobe demais. Só tiro de meta, segue 0-0. Futebol perde uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tiro de meta, cobrado sai jogando atrás da defesa do time da Chapecoense. Pro ataque essa bola pro Enio, disputa a marcação, Arthur vem na marcação de cabeça, tira sem falta, não, com falta. Com falta para a marca falta, Felipe Fernandes de Lima. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tem falta marcada aqui atrás para a defesa da Chape cobrar, já cobrada. Sai jogando a marcação pelo meio, Camilo domina, o capitão já entrega a bola para a ponta esquerda, o João Paulo se posiciona, do que domina marcado, enfia a jogada, ele volta para o meio campo ainda, recua, começa com o Camilo, enfia o passe pela linha direita, se apresenta Giovanni Augusto pedindo bola por dentro, 14 minutos, 30 segundos do primeiro tempo, 0-0, bola aberta no lado esquerdo para Giovanni Augusto, que ao vir daquele primeiro combate, domina, marcado, vira a jogada, entrega de volta, a bola com o zagueiro, 4h15 da tarde, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, hora de Brasília, bola aberta com o zagueiro, domina Bruno Leonardo, lá pela meia, dá um belo drible, escapa na beirada do campo com o lateral Everton, dá no fundo o Everton, marca Felipe Anderson, tá um pouco acanhadinho para tentar driblar, preferiu devolvendo bola com o zagueiro Bruno ainda, tomou a pressão do Luiz, a bola bateu no próprio zagueiro, não bateu segundo bandeira, ou a bandeira, a assistente, tá marcando a Fernanda Antunes, bola pro time da Chape jogar, é arremesso lateral aqui no meio campo, na direita, mais um acerinho, Everton pega a bola que tá ali no potezinho, pega aquela bola para bater, o arremesso lateral na linha do meio do campo. Já arremessa a bola, se atento, toca a bola, bate na marcação, vai desviada, bate do Arthur e sai pela linha lateral, arremesso Chape de volta na direita, aqui na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão, 18ª rodada, 0-0 Palmeiras e Chapecoense, Agrela. Mesmo placar, Canhão, de Vasco e Atlético Mineiro também no primeiro tempo vão empatando sem gols por enquanto. Já no Roland Garros, João Fonseca 5-5 no primeiro set contra o norueguês Casper Ruud, saque para o brasileiro. No intervalo, João Paulo Caperanes, é claro, já com destaques do Maracanã. 6h30, Brasil e Panamá. Luiz Fabiani conta já no intervalo muito mais do jogo que Ulisses Costa mostra com o Leandro Quesada a partir das 6h30. Sai atrás o Verdão, domina Luiz Pacheco, toca pelo meio. Sozinho, Marlon Freitas dá aquela olhadinha, tem Fux pela direita, Murilo, capitão hoje pela esquerda. Caminha Marlon Freitas, toca a bola até Murilo, completamente sozinho, isoladão. Enfia a bola para a ponta esquerda no fundo. Arthur se posiciona, passa pela ponta, pede Evangelista, ele chuta, ela bate no pé do marcador, toca no pé do adversário. Lateral de graça, o Verdão vai cobrar. Arthur com pressa, pega a bola e já bota em jogo, arremessa. Toca do ladinho, já vira essa bola curta até Murilo. Toca a bola curtinha pela meia direita para Marlon Freitas. Posicionado, marcado, ele devolve ela. Começa a Bruno Pux. Pux domina pelo meio do campo. Já lança de volta, Murilo, o capitão passa pelo meio, dá na canhota, volte o passe pro Arthur, ela vai pra fora, forte demais, tinha um buracão na defesa, se ele pega e apara na cara do goleiro da Chape, Milhose. A ideia foi muito boa, viu, Canhão, porque o Murilo viu a ultrapassagem do Arthur, só que a execução do passe não foi tão legal, muito forte, por isso a bola se perde em linha de fundo e sobra só tiro de meta pro time da Chape. Giovanni Augusto na jogada pela ponta, enfiou para Marcinho, volta Kelvin toma, dá Fux que volta, Lomba dentro da grande área, 17 primeiro tempo, seguimos com 0-0, Cláudio Zardan. Canhão, os atacantes do Palmeiras hoje, eles têm uma pressão adicional, né? Porque no meio de semana, o Flaco Lopes estava aparecendo o Batistuta, hein, Canhão? Pois é, tanto que mereceu a convocação e vai para a Copa do Mundo. Tava jogando muita bola, tá jogando muita bola. O Palmeiras, aliás, está se preparando até com a possibilidade de perdê-lo depois da Copa, não é, Milhose? É verdade, Canhão. Já teve uma sondagem no começo do ano do Atlético de Madrid pelo Flaco Lopes, que certamente vai atrair atenções durante o Mundial.
Domina a bola com o Palmeiras, Arthur recua, dá na ponta esquerda esse passe, recebe de primeira, Luiz Pacheco pede na direita, levantando o braço aqui, recomeça a jogada do Palmeiras, Murilo, toca de volta com Arthur, o Felipe Anderson se posicionando, Arthur devolve a bola, outra vez o passe para Murilo, na direita, abertura feita, fecha Luiz Pacheco, Kelvin no fundo, Alan pela meia, Pacheco toca a bola para Kelvin, marcado por 2, belo drible, ganhou para cruzar, levanta, mal demais, dá um bico das costas, aquela bola pega no Miliose atrás do gol, tiro de meta, é bola para o time da Chape jogar. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil. Pode contar, amortecedor é Nakata. Abraçando a audiência Bandeirantes, um abração para o Jabaquara. Alô, Renato Roso. Alô, seu Renato, sempre ligado na Bandeirantes. Agora em 107.3, hein? Já memorizou lá, 107.3. Um grande abraço, Renato. Anderson cobra o time de meta debaixo de vai. Você tá ouvindo o torcedor aqui na Arena do Verdão. O Marquinho Conceição tá mostrando pra você, ao lado do Rafael Pellegrini, os sons aqui do campo do Verdão. No meu campo a jogada volta para o Palmeiras, toca o Evangelista pra direita, Alan por aqui, 2 a marcá-lo. Marcinho chega, ele para, breca, domina, escapa com habilidade, recua, serve atrás, recomeça a jogada para Marlon Freitas. Tem se quiser na ponta esquerda o Arthur, mas não quis não. Vira a bola pra direita outra vez aqui pra Kelvin, linha de fundo, na área rola, no fundo esse passe. Chegou, cruzou pro gol para Lubide de cabeça, a defesa corta no cruzamento do Luiz Pacheco, rebate volta no meio para Giovanni Augusto, no que bota no peito, enfia na ponta quente esse passe para Marcinho, chega na marcação do Marlon Freitas pelo meio, o Bolacier pediu, domina a bola, vem à frente, dominou, mas 3 em cima, ele rebate a jogada, volta no meio ainda, serve para Giovanni Augusto, tomou pressão do Alan, dribla bem bonito, escapa da jogada pela meia direita e volta com o zagueiro, recuidar para João Paulo mais atrás, placar de 0-0 com 19:30, primeiro tempo no campo do Verdão, na sua arena. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Domina o zagueiro, sai jogando o Bruno, enfia para João Paulo, outro zagueiro, marcado, Marlon Freitas em cima, ele enfia na ponta a bola, bota no peito, levanta para frente essa bola, o Carvalheira, para pegar o rebote, o Giovanni Augusto com o Marcinho fechando, vai linha de fundo, domina essa bola, tem aberto o Pacheco, rolou para trás, entrada da grande área, ajeitou, bateu pro gol, ela bate do Evangelista, cai no meu zagueiro, Bruno no meu campo, Bruno devolve a bola pro goleiro, Anderson joga sozinho na entrada da sua grande área, na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos no primeiro tempo. Placar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Chapecoense 0-0 Magrela. Canhão neste domingo, Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, divulgou os 26 convocados para a Copa do Mundo, sem Luis Soares e com Piquerez, Martínez, Arrascaeta, De La Cruz, Canóbio, Varela e Rocher, que atuam no futebol brasileiro. Vem com o canhão, com todo o time Bandeirantes. Campeonato Brasileiro para você ligado na Bandeirantes. Fux domina a jogada, enfia pelo meio, Murilo. Está completamente aberto o zagueiro. Do que domina a área, lança a bola para Lucas Evangelista. Encosta Felipe Anderson. Abre a passada, Evangelista lá do esquerdo. Arthur no apoio. Olha para a área, faz uma graça. Driblou, bateu pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. O goleiro da Chape tá doidinho pra tomar um cartãozinho por cera na cobrança do tiro de meta, né, Emiliano? Tá pedindo, hein? Isso com 20 minutos de jogo. Já é pelo menos a terceira vez em que ele enrola um pouquinho a mais pra cobrar o tiro de meta. Tá ganhando cada instante, valorizando o Anderson, goleirão da Chape. Para puxar a marcação na ponta, a jogada fica com o time da Chape, recuada com o zagueiro, domina Bruno sozinho, abre pelo meio do campo, dá Camilo, capitão, domina marcado, enfia de volta a bola com o João Paulo, outro zagueiro, placar de 0-0 para Palmeiras e Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Tenda Atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Tá jogando o goleirão, Anderson. Agora não tem cedo, ele domina e sai da grande área. Pé esquerdo, enfia um bicudo para o ataque. Sobe na marcação de cabeça, tira o Alan, toca na ponta. Disputa a marcação por aqui para tentar pegar essa bola. Luiz Pacheco. Marcinho tomou, sai dos dois. Agarrado pela camisa, insistiu, tomou, arrumou, vai no fundo para cruzar. Enfiou pela ponta essa bola. Bolacia domina, marcado o atacante. Cortou o pé direito, lá para a área. Bola, Lomba acompanha, ela vai para fora. É que o Giovanni Augusto não chegou, se ele mergulha e dá o carrinho. Acho que era 1-0 Chape, Miliose. Faltou acreditar, porque realmente a zaga do Palmeiras deixou rolar. E aí na sequência, Canhão, ele tá aplicando o cartão amarelo, me parece, no Luiz Pacheco. É o próprio. E no
Everton, é isso? O Everton da Chapecoense. Tá discutindo com eles ali, não, é o Marcinho, camisa 7, porque há pouco os dois discutiram por ali, mas por enquanto amarelo só pro Luiz Pacheco mesmo. E acho que vai ter pro assistente da Chape. Acho, se já não teve. Acho que ele não mostrou, não. O Marcinho tá fora de campo. Tá trocando de camisa ali, deve ter alguma irregularidade com o Marcinho. Eu acho que é o número da camisa. Tá rasgada a camisa. Tá rasgada com o puxão do jogador do Palmeiras, mas ela rasgou. Lembra do Zico em 82? É igual. O puxão é igual, né? Por isso que teve o cartão ali pro puxão. Luiz Pacheco, né? É iniciado o jogo, já ouço o Zaidan, 23,5, primeiro tempo, Verdão troca passes, Murilo, jogada na esquerda para o Arthur, dá no comando para Felipe Anderson, domina com categoria, bota no chão, marcado, outro drible, rolou por dentro, Alan de frente para bater, cortou, pra canhota, de novo o corte pro Arthur, na área, bateu pro gol, ela bate na bunda do Everton, sai da grande área, Felipe Anderson vai lá para tomar a sobra, ganha para o Palmeiras, Verdão atrás do 1-0, recua por dentro, Marlon Freitas domina marcado, entrega de volta a bola com Arthur que vira para Felipe Anderson para cruzar, bateu para trás a bola, prensada espirrada, volta a marcação, Menil ganha, enfia na ponta, vai bem Marlon Freitas para tomar, também que de volta a bola atrás com o Fux, o Verdão começa a jogada, 24 o primeiro tempo, placar de 0-0, bola pela direita, vai chegar na marcação, Luiz Pacheco vira para Marlon Freitas, do Marlon, abertura feita com o zagueiro Murilo, passa adiantando pela ponta, o Arthur pede, vem Felipe Anderson, na área Anderson vira para Evangelista, ajeitou para cruzar, devolveu no fundo pro Arthur, cruzou pro gol, para Luiz de defesa, tira a bola, voltou na sombra, vem Marlon Freitas de cabeça, toca na direita, Luiz Pacheco, que havia desmarcado, pedindo na ponta, ele prefere recuar, recomeça a bola com o Bruno Fux, domina marcado pelo meio do campo, aí do zagueiro do Verdão, já entrega de volta esse passe pela beirada, até Luiz Pacheco, Palmeiras troca passes para fazer 1-0, tá toda atrás a equipe da Chapecoense, fechadíssima, 24,5 o primeiro tempo, placar de 0-0, é Brasileirão que você ouve na Bandeirantes, na Grande São Paulo em 107.3, nas emissoras afiliadas em todo o Brasil, no Band Play, você em toda a galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Arthur domina a bola na canhota. Torcedor do Verdão tá cantando, você ouve na Bandeirantes. O Marquinhos Conceição tá mostrando pra você. Ele com o Rafael Pellegrini, torcedor do Verdão tá aqui para incentivar o time depois daquela pausa para a Copa do Mundo. Palmeiras tentando ampliar ainda mais a sua liderança no Campeonato Brasileiro. Luiz Pacheco abre a jogada pelo meio campo, recomeça com Murilo. A Chape, repito, toda atrás. Parece que tem uns 15 da Chapecoense aqui em campo. Murilo passa pelo meio campo. Alumídio, passe, trava, a defesa bate a bola no pé do Bruno Leonardo. Volta na ponta canhota, sozinho, bem abertão, vem Evangelista fechando. Tem ao lado o Felipe Anderson. Dá Felipe Anderson que bota Arthur, que dá para Evangelista. Devolução por dentro para a jogada. Felipe Anderson, primeiro que ele volta para tomar Rafael Carvalheira. Domina e joga sozinho, abertura feita pelo meio campo. Ele domina e vai adiantando o passe para Giovanni Augusto. Enquanto isso, na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. São 26 minutos, 26 agora do primeiro tempo. Placar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Chapecoense 0-0, Agrela. Canhão na França, Roland Garros, João Fonseca fecha o primeiro set com vitória 7-5 em cima de Casper Ruud. Agora vamos para Alan o segundo na direita, set. no fundo, Kelvin cruzou pro gol para Luiz de cabeça. Anderson chega na marcação, Everton tira, vem a defesa, rebate na ponta, ele toma a sobra, ganha, volta com o lateral, bico à frente do Everton. Murilo vai, a bola passa por ele. Sim, Agrela. Fechou então o João Fonseca 7-5 em cima do Casper Ruud da Noruega. Agora vamos para o segundo set na quarta rodada do Roland Garros. Vasco e Atlético Mineiro Brasileirão segue 0-0. Em Votuporanga, na grande Votuporanga, Cláudio Craveiro, Marcão, Pedrinho, palmeirenses ligados no futebol Bandeirantes. Fux pela direita, pro Verdão, entrada na grande área, cruzou pro gol, de cabeça Luiz, pro gol, ela vai desviada, apareceu desvio. O outro olhou, o goleiro deixou sair porque achou que era tiro de meta. Torcedor reclama, você tá pertinho. Escanteio ou tiro de meta, Milioazzi? Eu daria escanteio, viu, Canhão? Porque ele sobe junto com o Bruno Leonardo, o atacante Luigi, e me parece que o último toque é do zagueiro da Chape. Mas a arbitragem sinalizou com certeza tiro de meta apenas pro time visitante. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas e apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade.
Ele domina a bola, ataque da Chape, puxando pelo braço, ele escapa da falta do Arthur, faz a inversão, são 2 abertos aqui pela ponta esquerda, placar de 0-0 por enquanto aqui na Arena do Verdão, 28 minutos do primeiro tempo, pela ponta esse passe, Carvalheira já toca, liga de fundo, recebe de volta, encostou Pacheco, toca na meia, vira pra ponta para Giovanni Augusto, do que domina marcado, entrega de volta, a bola pra ponta esquerda ainda, Pacheco enfia na meia. Campeonato Brasileiro aqui no Allianz, tentou Marcinho, acabou. Na marcação com 2 em cima dele, para tomar a frente, vai o carrinho por baixo, a defesa prensa, trava, bola chegou para tomar, espirrada, fica pro Enio, ele toca a bola para a ponta esquerda, para Giovanni Augusto, abre no fundo, recebeu, Marcinho, 2 em cima, balançou, requebrou, mas não cruzou pro gol não, devolve atrás o passe, recomeça voltando bola, da Giovanni Augusto, do que domina marcado, entrega de volta o passe pela beirada ainda no campo de ataque, na aproximação com 2 fechando ao lado dele, devolução aberta, bola pro comando, vai fechar Carvalheira, recua, dá Giovanni Augusto, no fundo, para fazer a tabela, o Enio vai no fundo, colocou na beirada do campo ainda para chegar, para cruzar pro gol, levantou na área a bola, vem Arthur de cabeça, uma casquinha, a bola voltou na sombra, Everton limpou para bater, mas não vai chutar, tá muito longe, recua a jogada, volta pela ponta, puxa a marcação com 2 ao lado, enfia pela beirada com o zagueiro Bruno Leonardo, dele para João Paulo, a bola passa pela ponta esquerda ainda, 0-0 primeiro tempo, são quase 30 minutos, bola aberta na ponta esquerda, fica na marcação com o Menio, vai tentar a jogada, rolou na área a bola, no fundo pro cruzamento, evitou que ela saísse, tirou na grande área, a bola Marlon Freitas pro Palmeiras, do que domina vai ter que levantar dali, agora que a assistente está marcando a saída, a dona Fernanda Antunes, é isso, Miliose? Isso já assinalou a saída, o Marlon Freitas sairia jogando depois de interceptar o cruzamento, mas a bola já estava fora da linha de fundo, portanto, apenas tiro de meta, o Lomba já repõe. 29 minutos do primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 29 primeiro tempo, 0-0, Palmeiras e Chape. Zaidan. Jogo fraco, né, Canhão? A gente não é divulgador de jogo, né? Nossa função não é fazer publicidade de jogo, nem dizer que o jogo tá bom quando não o está. O Arthur na esquerda tá domina no fundo, pra área, a bola! Vem Carvalheira, tomou, insistiu, Alan em cima dele, ele conseguiu bater na ponta. Passe a foto, vai chegar Murilo, dominou. Eu diria então, Zaidan, que 0-0 aqui não é só placar, é nota pro jogo também, né? Tá fraco, né? O Palmeiras tem esse problema de falta de conjunto, qualidade não é a mesma. Arthur de novo, claramente são jogadores desacostumados. Pé direito pro gol, ela saiu à esquerda. E as principais jogadas, Zaidan saindo com o Arthur na esquerda, agora cortou pro pé direito e bateu, o menino tá empolgadão, Zaidan. Ele tem muita técnica, né? Precisa na marcação, mas ele sabe jogar. Você percebe que ele tem talento, conduz bem a bola, tem visão de jogo. Agora, o Palmeiras não pode deixar de lado o Alan, né? As melhores jogadas no começo do jogo foram com o Alan. Um cara que dribla fácil, chega bem na área, passa bem, deu um passe fantástico pro Luigi. Mas o Palmeiras está jogando muito pouco, porque a Chapecoense está entregando o que tem para entregar, né? Não é à toa que ela é a lanterna do campeonato. Canhão. Na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos do primeiro tempo. Placar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Chapecoense 0-0, Agrela. Canhão na 8ª etapa da Fórmula Indy, GP de Detroit, vitória para Alex Palou, líder do campeonato agora com 273 pontos. Abraçando você ligado na Bandeirantes nas estradas, viajando, boa viagem pra você. Evangelista pela ponta esquerda, caminha com ela, vai na liga de fundo. Fechou, marcado, tentou a jogada pela meia direita, vira Felipe Anderson, para trás o passe, Marlon Freitas, enfia pela meio, passe errado, Pacheco tentou o carrinho, volta a bola assim para tocar, a defesa chega, se antecipa, o Giovanni Augusto do que domina, sai jogando para Chape, toca na fogueira essa bola para ponta esquerda, para tomar a frente a marcação, protegeu, tocou para fora, inteligente, precavido, ele botou para fora, né, Miliose? Não vai ser o Bruno Pacheco que vai colocar em risco aí essa retranca da Chape, colocou para fora. E o Palmeiras aperta na pressão, continua no ataque. Bola aberta pela ponta para chegar completamente sozinho. Aqui o garoto Luiz Pacheco, ele vira o passe por dentro, puxa para Fux. Fux domina e devolve a bola até Luiz Pacheco mais uma vez. 0-0 o jogo. São 32 minutos do primeiro tempo. Já vem João Paulo Capelanes no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Por dentro a passada, ele jogada pela ponta esquerda para o Arthur que recua. Serve do lado dessa bola para o Evangelista que entrega para Marlon Freitas, que toca a bola para a ponta direita. Abertaço, pede essa bola pela ponta, Luiz Pacheco. Já abre a jogada.
jogada pro Alan, linha de fundo, de volta a ela, primeirada, na meia direita o Marlon Freitas levantou o bração, pediu, recebe essa bola, Marlon, sai de 1, de 2, domínio, já abre a jogada, zagueiro Murilo adiantado, Palmeiras todo no ataque, só fica no meio campo, quase praticamente o goleiro Marcelo Lomba, Felipe Anderson olhou para a área para cruzar, enfia a bola para a meia direita, atrás aqui do Bruno Fux, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Fux domina a bola pelo meio, entrega ao lado, Marlon Freitas enfia a bola para a direita, Kelvin no apoio para a área, Felipe Anderson domina, Kelvin, 2 em cima, tentou toque, Pacheco travou, ganhando a primeira bola, insistiu na marcação, tomou a frente, vira pro Lênio, perde a bola com falta na sequência, pelo arbitragem, marca a falta, é bola para o time da Chape jogar, cabos elétricos, Sil, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. 0-0, falta marcada e a Chape para variar enrola para fazer a cobrança dessa falta. 6:30 na Bandeirantes, Brasil e Panamá no Maracanã, Ulisses Costa com Leandro Quesada, com Luiz Fabiane na sequência de volta ao Campeonato Brasileiro. 8:30, Remo São Paulo com Pedro Martelli, Leandro Guerreiro, Everton Ramos, futebol da maior rede de rádios do Brasil. E a Chape domina essa bola com Giovanni Augusto, enfia na ponta lateral, Everton desce no apoio, ele dispara pela ponta, pede na esquerda o Bruno Pacheco, Giovanni lançado, chegou para fungar, para pegar essa bola pela ponta, Lucas Evangelista, recuada, sai jogando a defesa atrás da bola, recuada com o zagueiro Bruno Leonardo, no que domina já volta com o João Paulo, futebol Bandeirantes, com todo o nosso time em campo, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcelo e Carlos Amaral das imagens, com Letícia Menezes no digital, sonzão aqui da Arena do Verdão, com o Marquinhos Conceição moldurando para você, a festa do torcedor do Verdão, ao lado dele Rafael Pellegrini, tentativa na ponta do Everton, a bola bateu desviada na cabeça do Felipe Anderson e sai em lateral, bola ataque da Chapecoense, abraçando a grande audiência Bandeirantes, lá em Brasília, no DF, alô Ney, Ney jogou pelo Verdão durante muito tempo, zagueirão Ney, tá sempre ouvindo a Bandeirantes lá em Brasília, grande abraço, para trás o passe da marcação, Giovanni Augusto domina, vira para Marcinho, toca na esquerda, essa bola pro Enio, limpou para bater, costurou, não bateu, se lascou, perdeu chance, domina, insiste na marcação, enfia a bola pela ponta esquerda, vai chegar Pacheco, cruza a bola, bate no peito do Kelvin, espirrada fica pela direita pro Alan, sai de 1, de 2, dá meia no segundo, tomou Cavaleira, carregou na bola, vem Felipe Anderson pura, Alan pega a sobra, cai pela ponta esquerda, vai tentar adiantar, tocando por trás, é falta, vantagem, Alan se levanta, domina, outro drible, entrou na área para fazer um golaço, chutou cruzado, soltou o goleiro, pegou de novo, Anderson! Alan ia fazendo um golaço, ele sai da porrada que toma. Anderson pega em 2 tempos, Miliose. Ele é aplaudido, Canhão, mesmo errando ali a finalização, acabou chutando o rasteiro, ficou fácil pro goleiro, mas pela vontade, porque pelo menos 2 jogadores da Chape tentaram de qualquer jeito derrubar o Alan, que veio costurando desde o campo de defesa até a entrada da área. Ele cai, se levanta e termina a jogada, mostra a vontade, por muito pouco não abre o placar, o camisa 40 do Verdão. Na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 18ª rodada, Palmeiras e Chapecoense empatando em 0-0 a Grela. Canhão tem gol em São Januário. Vitor Hugo abre o placar para o Atlético Mineiro em cima do Vasco da Gama. Resultado esse que coloca o Vascão momentaneamente na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos somados. Em Roland Garros, João Fonseca faz 2-0 no segundo set contra Casper Ruud. Vai vencendo já um set conquistado, 7-5 o primeiro. O Kelvin disputa a jogada pela direita e toma para o Palmeiras, recua, voltando bola com o Bruno Fux. 36,5 o primeiro tempo. Mandar um grande abraço, Zaidan, para um querido jornalista amigo nosso, gente boníssima, Marcelo Gomes da ESPN, mandou aqui um alô para você, um abração. Grande Marcelo. Grande Marcelo, gênio do jornalismo esportivo. Bola atrás com o Pacheco, domina pelo meio campo, puxa a marcação, pede Fux, ele prefere o passe na esquerda, sai atrás com o Murilo, abraçando você que está com a gente agora também na estrada, hein? Você que está pelas ruas da sua cidade, ouvindo a Bandeirantes pelas afiliadas do Band Play, você com a gente na Grande São Paulo, em 107.3 também. Kelvin para a direita, drible curtinho, sai na ponta do Bruno Pacheco, dá a linha de fundo para Felipe Anderson, correu para a área Luigi, ele tentou o Evangelista, agarrado na grande área, pênalti. O outro não viu.
Foi agarrado na grande área o Evangelista. O goleiro chegou para pegar. Eu aqui da cabine daria pênalti, Miliose. É um lance muito rápido. O Evangelista foi pro chão depois desse puxão, mas a arbitragem não fez qualquer menção de parar ou ouvir a atualização do VAR, viu, Canhão? Segue por ali apitando, mas realmente teve um puxão do Evangelista, nada marcado. Sai jogando o zagueiro João Paulo, tomou na frente essa bola para tentar tomar, vem Luigi, comete a falta Luigi. O Abel tá dando o cartão pro árbitro e vai tomar o dele, pronto, ó. Como quem tem cartão é o árbitro, o Felipe acaba de tomar e arrancar o cartão e dá pro Abel. Continua a reclamação de pênalti, quero ouvir o Zaidan, se ele tem na imagem da TV esse lance, se há mesmo agarrão do Evangelista na grande área e se foi pênalti. O Felipe mandou dar um tempo aqui, de repente pode o VAR com o Antônio Cordeiro, falando com ele, consultando aqui. Zaidan, foi pênalti do Evangelista? Ainda não passou a repetição do lance. O problema é a maneira como o Abel reclama. Agora estão mostrando, ele foi puxado. Ele começa a ser puxado fora da área. E foi na cara do árbitro. Na cara do árbitro. O árbitro estava, não havia ninguém entre o árbitro e o lance. Absolutamente ninguém. A minha dúvida é apenas se ele continua puxando a camisa depois que o Luigi entra na área. Porque fora da área ele começa a puxar a camisa do jogador do Palmeiras. E o árbitro estava a poucos metros e sem ninguém na frente dele, cara. Não deu nada o VAR também, seguiu a jogada, vai jogar o time da Chapecoense pela meia direita, 38,5 o primeiro tempo, por dentro essa bola, vira a marcação com Carvalheira, recua, vira para João Paulo, tenta girar, Luigi pressiona, ele volta com o goleiro, Anderson Nobili joga com o pé dentro da sua grande área. Esse é o clima da Arena do Verdão que você ouve na Bandeirantes, com grande público, apesar do time genérico do Palmeiras, nessa rodada que vai dar um tempo depois, o campeonato dá um tempo depois dessa 18ª rodada, para a Copa do Mundo que você vai ouvir na Bandeirantes. Na ponta esquerda essa bola, Marcinho domina para Chapecoense, dribla o primeiro marcador, Kelvin insiste, toca para trás a bola para Carvalheira, Camilo fecha, volta a bola, Rafael Carvalheira, toca com habilidade pela meia direita, volta o passe no fundo, é para o capitão Camilo recua para João Paulo mais atrás. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Giovanni Augusto, meio campo, volta a bola para Carvalheira, dá pelo comando, Marcinho de frente, ajeitou, limpou Marlon Freitas, bateu pro gol, Lomba! Foi fraquinha, mas perigosa, né, Miliose? Até porque tinha a direção do gol, né? Na rara chegada da Chapecoense, o Marcinho ajeita, consegue limpar a marcação e buscou o canto esquerdo do Lomba, bem posicionado, encaixa pro Verdão. Quando o Brasil entra em campo, onde o trabalho, a convocação é certa, Vonder, a ferramenta do Brasil. Alan, meia direita para o Palmeiras, enfia a bola para a ponta esquerda, dominou, Luigi fintou, bateu, travada, ela bate no pé do João Paulo e vai para fora, pela linha de trás, mas não sai, fica enroscado na grama, domina o Enio, com um contra-ataque tentando ajeitar o time da Chami, contra-ataque, o cara para, breca, domina e devolve, aqui na arena do Palmeiras, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio o primeiro tempo e o placar Bandeirantes no Allianz. Palmeiras e Chapecoense 0-0. A Grela. Canhão em Roland Garros, segundo set, 2-1 para João Fonseca em cima de Casper Ruud. Já no amistoso internacional entre Alemanha e Finlândia, a Alemanha vai vencendo por 1-0. Bandeirantes. Alan domina na meia direita, entrada na grande área, dá o drible, recua, dá pro Evangelista, que deixa a bola para Felipe Anderson, que dá para Evangelista, que dá pro Alan, que dá para Felipe Anderson, bateu pro gol no pé do zagueiro, pega a sobra Pacheco, recua, dá para Marlon Freitas, ele enfia na direita, apoio feito, Kelvin por aqui, driblou, encara a marcação para tentar passar, Marcinho chegou colocando o pé, tirando dele, a bola não tá em campo, saiu, lateral ataque do Verdão, Kelvin tem pressa para fazer a cobrança, na direita já arremessa a entrada na grande área, Alan domina na perna canhota, boa, procura alguém, Verdão tá jogando de amarelo hoje, recua a jogada, dá a Fux pela direita ainda, para Marlon Freitas, linha de fundo, já bate na ponta, vira para Pacheco, domina o menino, tabelou, devolveu, toca de volta a bola para Marlon Freitas, Marlon para direita, Kelvin passa no apoio no fundo, para cruzar, colocou para grande área, a bola de primeira Pacheco, para trás Kelvin vira o passe pro Alan, trava a defesa, a bola volta na direita, ainda pro Verdão, para Luiz Pacheco, tentou fintar na primeira bola, perdeu, chegou para tomar frente a essa bola, o Bolassi girou, é rápido, habilidoso, trava Felipe Anderson para tomar, vem Bolassi, tocou
tocou pra fora, a bola bolasse lateral pro Palmeiras. É a bola para o Verdão que joga na direita no ataque. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. 42, primeiro tempo, 0-0 o jogo. Verdão insiste. Marlon Freitas, meio campo, recua essa bola, vira com o Bruno Fux, a torcida, é claro, acompanha, tá junto, tá empurrando o time. Meio campo, Marlon Freitas, da meia esquerda para a ponta direita, Kelvin no apoio, pela ponta Felipe Anderson, Abertão na direita, para a grande área, Luigi, Evangelista pede atrás também, vem Felipe Anderson, domina, faz uma graça, e entrega no pé do Bolaço. Felipe, esse de branco é da Chape. Se der pra passar pros caras de amarelo, vai ajudar muito. O de branco não é do teu time, tá? E vem o Verdão de volta. Toca na meia direita esse passe. Pacheco, Felipe Anderson de novo no pé do Marcinho. Marcinho tá de branco, é da Chape. A defesa presa, nada de falta no Marcinho. Vem na ponta Felipe Anderson pela meia direita. Vira agora a bola ponta direita. Kelvin tentou driblar, caiu, vem Pacheco. Nada de falta. Domina a frente lateral esquerdo do time da Chape. Enfia na ponta. Fica pra Bolaço. Bolaço pra trás desse passe na fogueira. Pra chegar Giovanni Augusto. Tomou uma senhora porrada no pé do Alan em cima dele. E vem cartão pro Alan. E qual é a cor do cartão? Vermelho. Cartão vermelho pro Alan, que deixa o pé dividido e atingindo o jogador da Chape, Miliose. Cartão vermelho direto pro Alan, que, bom, a bola espirrada ali, depois do pivô, da tentativa de pivô do Bolaço, ele chega para disputar com o Giovanni Augusto, que sai rolando, sentindo muitas dores no tornozelo. Aparentemente um pisão do Alan no camisa 10 da equipe da Chapecoense. Tá expulso o camisa 40 do Verdão. Só se justifica o vermelho se ele tiver com o pé erguido, pegando diretamente acima da canela ou perto dela. Se ele vem com o pé por cima, vermelho direto, se justifica. Cláudio Zaidan, expulso de campo. Por enquanto que o VAR pode chamar para revisar. Expulso Alan, atacante do Palmeiras. Zaidan. Eu acredito que vai manter a expulsão. Vai manter, porque ele vai com a parte de baixo, né, com a sola da chuteira, no pé do jogador da Chapecoense. E depois até acontece um choque, o jogador bate a cabeça no pé dele, mas depois. O fato é que na disputa do lance ele vai com a base da chuteira, com as travas, e acaba acertando de cima para baixo. Isso é que é fundamental, é decisivo para ser amarelo ou vermelho. É de cima para baixo. E por isso eu acho que não haverá revisão, a expulsão será mantida, Canhão. O João Martins voltou do banco, ele deve ter visto a imagem na TV, Milhões. Ele voltou ali fazendo o gesto óbvio que foi um pisão na ponta do pé. O João Martins está tentando convencer o árbitro aqui que é um pisão na ponta do pé. Mas é só se o árbitro de vídeo chamar para mudar o cartão, mudar a cor do cartão, Milhões. Não tem qualquer sinalização de revisão, pelo menos por enquanto, né? O Felipe segue conversando com o Alan, com os auxiliares do Palmeiras, explicando o lance, falando que acertou realmente pisão, e o Alan vai enrolando para deixar o campo, né? Como se fosse mudar alguma coisa na decisão da arbitragem. Sobe a plaquinha na mão do quarto árbitro, o Arthur Rabelo. Iremos a 48. 45 agora. Palmeiras com um jogador a menos. O Abel já veio com a prancheta. Já chamou ali Luiz Pacheco. Já posicionou o menino. Mas o Palmeiras perde, sem dúvida alguma, o seu principal atacante, até titular do time, Cláudio Zaidan. Ah, sim, sem dúvida. É um cara diferente, né? Você até destacou aquela bola em que ele pega do lado direito, no campo do Palmeiras, vai driblando, vai até o lado esquerdo, tem uma troca de passe, ele vai até a área e finaliza. É disparado o jogador mais qualificado, jogador diferente, o cara que dificulta muito a marcação da Chapecoense. A retranca da Chapecoense só foi vencida em lances individuais do Alan. Então o jogo que já estava encrencado para o Palmeiras jogando mal, finalizando pouco, sentindo o fato de estar com um time reserva, um time que nem é time, nem é conjunto, e aí perde seu jogador mais talentoso, complica ainda mais, não há dúvida. João Paulo, a jogada com Giovanni Augusto, vai tentar atacar a Chape agora com um jogador a mais. Pro meio campo com o zagueiro, vem Bruno Leonardo, que adianta a bola, vira pra direita. Enio aqui, Bolaço na área. Enio cruzou pra Bolaço de primeira, fora! Ele é rápido, se antecipa e toca pra fora. A bola até que não passa tão longe do gol, não.
Miliose. E lógico que depois da expulsão, Canhão, a Chape foi abrindo suas asas, né? Começa a atacar o Palmeiras com mais tranquilidade, mais à vontade no campo, e o Bolassi quase aproveitou essa chance para abrir o placar. Lomba só acompanha, a bola vai para fora. O Verdão tá com a menos, empatando 0-0. Futebol perde uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Evangelista, Marlon Freitas domina meio campo, Bolassi chega cercando, ele recua, volta a Bruno Poucos, domina marcado a jogada, enfia pela ponta Murilo abre a jogada, lado esquerdo para o Arthur, marcado pelo Enio, toca de volta, Marlon Freitas toma a frente, ganha na marcação, enfia para Felipe Anderson, mais adiantado pela ponta esquerda, Bertesso, levanta o braço, Evangelista, vem Felipe Anderson, caminhou, não cruzou, não passou, prepara a jogada, devolve, dá para Arthur de volta para Marlon Freitas, Chape com um a mais, já estava recuada, com 11 contra 11, imagina agora com um a mais então, vai jogar o Verdão, Murilo passa pelo meio campo, iremos a 48, 30 segundos para acabar o primeiro tempo, na ponta esse passe, Evangelista, Felipe Anderson na bola, atropelado, caiu, pede a falta, o Arthur deu. Essa foi mais no grito, que não foi o grito da torcida não, foi o grito que veio do campo, Miliose. Claro que esse tipo de oportunidade agora vale muito pro Palmeiras, com um jogador a menos, tem que conseguir essa bola no campo de ataque e cavar de certa forma essas faltas, foi o que fez o Felipe Anderson de forma inteligente, muito próximo à linha lateral, vai colocar essa bola na área. Volta a favor do Palmeiras. 48 minutos, está acabando o primeiro tempo na Arena do Verdão, a chance para o Palmeiras fazer 1-0. Com 10 em campo, foi expulso o Alan há pouco. Na área Murilo, aqui dentro Evangelista, Marlon Freitas também, Luigi. Capitão Murilo aqui tomando um empurrão, dando empurrão também do zagueiro João Paulo. O árbitro autoriza o apito, você ouviu. Parte o Felipe Anderson no gol, o goleiro socou o Anderson, tiro da grande área, a bola, o árbitro tá com o apito na boca. Vai esperar alguma coisinha na grande área? Não vai não. Conversa com o capitão Murilo, levanta o braço e termina o primeiro tempo na Arena do Verdão. Palmeiras e Chapecoense empatam em 0-0, intervalo Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio, narrando por enquanto Palmeiras e Chapecoense 0-0. Tem lance polêmico, o torcedor chia, não contra os jogadores nem contra Abel Ferreira, mas contra a arbitragem. É ou não é, Bruno Miliose? Vamos lá, Miliose. É verdade, Capelli, só agora na reta final foi que apareceu no telão do estádio do Palmeiras o lance em que o Alan pisa em cima do pé do Giovanni Augusto. É incontestável, de fato o pisão. Mesmo assim o torcedor Xi reclama com essa marcação da arbitragem. Expulso o Alan e vai complicando a situação do Palmeiras, que se de certa forma tinha alguma tranquilidade no jogo, mesmo com o time com muitos desfalques, agora vê a situação ficando bem mais complicada. E a arbitragem deixando o campo, Capê, você escutou as vaias crescendo no estádio do Palmeiras, complicou o jogo pro Verdão, Capê. Ficou chato, ficou complicado, até porque o Palmeiras já tá com um time mais que alternativo, somente 3 titulares, e um dos titulares, mestre Cláudio Zaidan, o Alan. Eu vou falar o seguinte, Zaidan, eu não expulsaria. Eu acho que assim, ó, vamos ouvir o som do da Arena do Verdão, vamos lá, deixa eu ver. Vai tomar suco de caju, vai plantar não sei o quê, tudo bem, o torcedor tá no direito de protestar. Mestre Zaidan, eu não expulsaria. Ele deu uma, não foi uma solada, foi um pisão no pé, forte, dói. Mas pra mim é um lance pra cartão amarelo. Se é uma solada no tornozelo, na canela, são outros 500. Eu daria amarelo. E você, repita a opinião, mestre Cláudio Zaidan. Fala, Capelanes. Antes de mais nada, uma saudação aqui para José Maia, o Mito, ouvindo a gente lá em Jaú. O Mito, Dermitos. Também para o Wayne Pertilli. O Pertilli que fala aqui do Canhão. O Canhão tem uma carreira brilhante também no São Paulo. O N. Pertilli e o Pedrão estão lá escutando. Eles fizeram um hino, uma versão formidável do hino do Palmeiras, mandaram para a Leila, hein? A Leila está escutando a versão do N. Pertilli, hein? E uma saudação respeitosa, nossa solidariedade à família do Tunico Barbosa, grande radialista de Santos, trabalhou na cultura, na tribuna. Um abraço para toda a família do Tunico Barbosa, Deus conforte todos vocês. E também para o Luiz Cláudio Brito, que mora lá na sua Curitiba, Capelanes, mas é torcedor do Santos Futebol Clube e sempre ouve a Bandeirantes lá no Paraná. Ô Capelanes, para mim, o que é decisivo nesse tipo de lance é o fato de ele vir de cima para baixo, né? E aí, claro, tanto que o
O João Martins tentou argumentar, não, mas pegou ali, pegou acolá. Mas esse movimento é decisivo e desnecessário. Definitivamente, em nenhuma circunstância é a melhor maneira de você dividir a bola. A melhor maneira de você dividir a bola é você ir ou de baixo para cima para tocar na bola, levantá-la, tirá-la do pé do outro jogador, ou ir pro pé de ferro, né? Para disputa, para ver quem vai levar vantagem. Mas nunca de cima para baixo, nunca com as travas da chuteira. É a pior maneira tecnicamente e abre o risco, a pior maneira para você ganhar a disputa, e abre o risco do cartão vermelho. Então o Alan, que é desse time que está em campo, é o jogador mais talentoso, né? As melhores jogadas do Palmeiras foram com o Alan. Houve uma delas, inclusive, que ele sai do campo do Palmeiras, do lado direito, vai driblando em diagonal, esquerdo, ele faz uma tabela, prossegue driblando, entra na área driblando e finaliza, o goleiro defende. A retranca da Chapecoense em alguns momentos, Capelanes, ela fez uma linha de 6. O Celso, além dele puxar os laterais, ele puxava 2 meias para marcarem ao lado dos laterais. Mais os 2 zagueiros centrais, eram 6. É difícil. Uma retranca assim, você tem 2 antídotos, né? Chute de fora da área e drible. Quem driblava? O Alan. Foi o Alan que desnorteou um pouco essa retranca da Chapecoense em 2 ou 3. Então perdê-lo é gravíssimo para o Palmeiras. Além da obviedade, né? Você fica com um cara a menos, ele perde o jogador que estava dando trabalho para a defesa da Chapecoense. E o Palmeiras fez um primeiro tempo fraco, Capelanes. Ruim. Finalizou pouco. Quando finalizou mal. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim. E não tem um time, não é? Você tem um grupo de jogadores bons, mas um grupo de jogadores. Porque hoje em dia não tem coletivo, os caras não ganham, o time reserva não ganha entrosamento. Os titulares ganham entrosamento nos jogos. Esse time é inédito. Nunca o Abel colocou esse time em campo. Então, os caras ficam se procurando. Por isso... Ih, Zaidan, pera aí que deu uma osciladinha, Zaidan. Deixa eu ver. Ih, Zaidan, deu uma oscilada aí. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o nosso querido mestre Cláudio Zaidan. Mestre Cláudio Zaidan, eu quero a opinião do Manuel também. Afinal de contas, o intervalo Inteligente Bandeirantes começa agora. Nós teremos a projeção daqui a pouquinho, direto do Rio de Janeiro. Lá na capital fluminense está o repórter carioca. Virou praticamente carioca da gema. Luiz Fabiani aí, parceiro. É, meu chapa, daqui a pouquinho ele vem com as informações da seleção brasileira, que às 18h30, na voz de Ulisses Costa, entra em campo na sua despedida. Com os comentários de Leandro Quesada, nós estaremos juntos a partir das 18 horas, terminando o jogo do Palestra na Arena do Verdão. A gente passa o jogo pro Maracanã. Terminando o jogo do Maracanã, vamos pro Mangueirão, porque hoje é dia do Mangueirão balançar. A torcida do Remo faz muita festa com Remo e São Paulo Futebol Clube. 4h55, rapidinho dá tempo. Vamos lá, Guilherme Agrela, o super placar da Bandeirantes, e João Fonseca tá na quadra e tá representando o Brasil bem, hein? Vamos lá, Grela! Vamos lá, Capela. Vou começar, inclusive, pelo João Fonseca, que acaba de fechar 4-3 no segundo set. Foi quebrado no início, então agora venceu o primeiro por 7-5, vai vencendo também o segundo set por 4-3 contra o norueguês Casper Ruud, que é o número 16 do ranking mundial. Já no Campeonato Brasileiro, resultado de momento, intervalo de jogo para Vasco 0, Atlético Mineiro 1. Com esse resultado, o Vasco vai entrando na zona de rebaixamento. Mais tarde, 8h30, tem Cruzeiro e Fluminense e Remo e São Paulo. Na Série B, São Bernardo 1, Novo Horizontino também 1 já encerrado, Londrina 0, Vila Nova 1. E no intervalo, o Ceará vai vencendo o Operário pelo placar de 1-0. Mais tarde, 8h30, tem Cuiabá e CRB. Só para fechar, amistosos internacionais sendo disputados neste momento. A Alemanha vai vencendo seu confronto contra a Finlândia 2-0 e os Estados Unidos vão batendo o Senegal pelo placar de 1-0. Mais cedo tivemos Polônia 0, Ucrânia 2 e logo mais Brasil e Panamá no Maracanã com transmissão do 107.3. Capelá. É isso aí. Daqui a pouquinho teremos então o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras e Chapecoense 0-0. E eu peço para você, alô Alain Marcel, mostra o nosso estúdio aí.
Estúdio Super Multimídia, Rádio Bandeirantes, mostrando para você na íntegra todas as partes novas do estúdio. Leandro Quesada já está por aqui, vai comentar o jogo da seleção brasileira. Leandro Quesada, com vocês, senhoras e senhores, depois do intervalo. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Venha aproveitar o mega descontão no Tenda Atacado. De 28 a 31 de maio, uma goleada de ofertas para você economizar. Aproveite as melhores ofertas do mês. São mais de 300 itens no descontão com até 50% de desconto. É preço baixo de verdade em todos os setores da loja para você encher o carrinho. E pagando com o cartão Tenda, você aproveita descontos ainda maiores. Baixe o app Tenda que baixa o preço. Corra pro mega descontão. Com Tenda, a conta fecha na loja, no app e no site. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar. É a Vonder, você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão, é qualidade a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. Bet365, o app de apostas definitivo. Você tem todo o poder nas suas mãos com o melhor criador de apostas. Monte seu palpite do jeito que quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. E se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Sub+. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF 250 de 7/2/2025.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. 5h03 de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto na Arena do Verde, Palmeiras com um jogador a menos, hein? Alan foi expulso na reta final do primeiro tempo. Eu não expulsaria, mas o Felipe Fernandes de Lima expulsou, então, portanto, Palmeiras e Chapecoense 0-0 já. Bruno Migliozzi, vem mestre Cláudio Zaidão, Manuel também e Rogério Assis, a transmissão estrondosa da Bandeirantes. Depois do jogo, vamos pro Maracanã, na voz de Ulisses Costa, com os comentários de Leandro Quesada e ao vivo conosco, direto da capital fluminense, o carioca da Bandeirantes. Alô, repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, um abraço pra você, boa tarde, Fabi! Fabiani, Luiz Fabiani, será que eu quero que eu batuque aqui pra ele? Daqui a pouquinho o nosso repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, antes de eu mandar um abraço pra ela. Ei, tá ouvindo o programa? Um beijo pra você, minha cacuca, tá com bem-vindinho aí, trafegando pelas ruas e avenidas de São Paulo, ouvindo a Bandeirantes. Voltando, portanto, pra Arena do Verdão, o Palmeiras volta, é ou não é, Bruno Migliozzi? Volta sim, viu, Capei? Ó, até este momento apenas 8 jogadores aparecem no campo, né? Então deve ter alguma mexida. Vamos ver qual que vai ser a alteração do técnico Abel Ferreira, alguma movimentação no banco de reservas, mas provavelmente uma alteração vai ser feita no time do Verdão. Quando a Chape estiver voltando, Migliozzi, grita aí, porque antes eu tenho o Leandro Quesada, agora sim, comentarista Bandeirantes, o jornalista de todas as Copas. Boa tarde, Leandro Quesada vai comentar já Brasil e Panamá. Quessadinha, boa tarde. Tudo bem, João? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Tá feliz? Hoje tem seleção brasileira. E sabe o que é mais legal? Seleção brasileira em casa, como você está pedindo há tanto tempo. Você lembra na Copa de 2010, onde o Brasil jogou? É. Lembra? Não, jogou em muitos dois lugares. Amistosos na África, a gente não lembra, né? Tanzânia. Nossa. E Zimbábue, lembra disso? Não lembro. Pô, o Brasil jogou contra Tanzânia e Zimbábue. Fala aí, qual é o apelo? O apelo, o que é? O Panamá, você acha que... Uma teoria, tá? A minha teoria, o Brasil falou pro Panamá o seguinte: ó, rapaziada, vem aqui pra gente fazer um espetáculo, uma festa no seu rádio. Deixa o Vini marcar um gol aqui também, a gente molha uma moeda aí, só pra gente conseguir ir com moral pra Copa do Mundo. É mais ou menos isso. O Brasil vai meter uns 3, 4 hoje, meio que um teatro arquitetado, vai, entre aspas. É muito perigoso um adversário desse porte, porque não tá na primeira prateleira, né, das grandes seleções. Se ganha, não fez mais do que obrigação. Agora você imagina se tropeça contra o Panamá. Então as críticas que a gente vem fazendo em relação ao trabalho do Ancelotti vão ficar até maiores. Mas enfim, é o que temos. Grande festa no Maracanã. E o primeiro dos 2 amistosos que o Brasil terá, o outro será contra o Egito já em terras americanas. Tem toda a razão. Daqui a pouquinho mais de Leandro Quesada, o jornalista de todas as Copas, o microfone da Bandeirantes, com Ulisses Costa e também com Luiz Fabiani. Alô, Bruno Migliozzi, teremos mexidas no Palmeiras ou apenas uma mexida, hein, Bruninho? Solta a voz aí. A Chape tá voltando agora, viu, Capê? Chapecoense sem qualquer alteração. O Palmeiras vai ter uma mudança que a gente já confirma na Bandeirantes. Bom, então mestre Cláudio Zaidan, temos mestre Cláudio Zaidan. Zaidan, você faria alguma alteração? Já posso confirmar. Já confirma então, Bruninho, vamos lá. Saiu Luiz Pacheco, 50, e veio o Riquelme, 37, a única mexida do Abel. Bom, então acho que uma bola vai rolar agora, já vou passar para o Canhão, e aí ao longo do segundo tempo o mestre Cláudio Zaidan chega para fazer a sua análise juntamente com o Manuel. Vem aí o segundo tempo, o Palmeiras com um jogador a menos, Alan foi expulso e a gente não expulsa ninguém da transmissão, pelo contrário, transmissão agregadora, sempre com ele, para explodir o Brasil inteiro, Rogério Assis. Explode, Canhão! Valeu, Capelanes! Aqui na Arena do Verdão, tudo pronto. Giovanni Augusto se prepara. Ele toca na bola e rola a bola para o segundo tempo. Palmeiras e Chape 0-0, tudo pronto. Apita Felipe Fernandes de Lima. Começa o segundo tempo na Arena do Verdão. Rogério Assis.
Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, na Grande São Paulo em 107.13. A bola volta atrás da marcação com o zagueiro da Chape. Domina Bruno Leonardo, enfia para direita. Everton lateral devolve a bola com o goleiro. Recomeça, dá com o Anderson. Confirmando a mexida no Palmeiras para que possamos ouvir o Cláudio Zaida. Por favor, Bruno Milhozzi. Luiz Pacheco estava amarelado, o volante saiu, entrou o atacante. Riquelme Felipe, número 37. Com 10 em campo, após a expulsão do Alan, o Palmeiras troca Zaidan. Sai Luiz Pacheco, entra Riquelme no time do Abel. Que tem a ver, né, Cão? Com a maneira como a Chapecoense joga. A Chapecoense com uma retrancona brava. Claramente, o Martins e o Abel não acreditam que isso mudará mesmo com um jogador a mais. Então ele tira um volante e coloca um jogador ofensivo para a função que era do Alan. Então ele recua um pouco mais ali o Felipe Anderson, o próprio Marlon Freitas, que fica ali como o primeiro do meio campo, e vai para cima, não há alternativa. O empate é um resultado muito ruim para o Palmeiras, cara. Felipe Anderson acerta a cabeça do companheiro, do adversário, jogador da Chape. E ele no chão, rapidamente em campo, o departamento médico, Milhozzi. Realmente teve um toque por ali e tá estirado no gramado. Por isso teve até preocupação, Canhão, se não ia pintar outro cartão aí da mesma cor pro Felipe Anderson, né? Mas nem sinalização de amarelo foi dada à camisa 7. Só cumprimentou ali o jogador da Chape, que vai ter a posse no campo de defesa. Já tá de pé o Giovanni Augusto. Já sai até correndo. Tá tudo certo com ele, sobreviveu. 2 minutos do segundo tempo. Palmeiras, Chapecoense empatando em 0-0. Abraçando você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Um abraço, Paris, na França. Alô, Diogo Santana. Valeu, Diogo, obrigado pelos elogios. Eu vou acabar me achando, hein? Abração, Diogo. Os pais dele em São Paulo. José, Aval. Grande abraço, Diogo Santana, palmeirense. Goleiro da Chape domina pequena área. Luiz quase marca, ele bicou essa bola para a esquerda. Ela fica pela ponta com o lateral Bruno Pacheco. Do que domina Pacheco, passa pelo meio campo, já enfia pela ponta na beirada do outro lado, Mazinho. Bruno Pacheco no fundo, bateu pro gol. Ela bate no defesa. Toca no capitão Murilo e a Chape ganhou escanteio na esquerda, Milhozzi. E é o primeiro escanteio do jogo a favor da Chapecoense, que, claro, começa a escapar com um jogador a mais e tem mais liberdade pelo lado esquerdo. Bruno Pacheco tentou o cruzamento, ele mesmo se posiciona para cobrar. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Giovanni Augusto cobra o escanteio, pé direito, lado esquerdo, a Chape manda os zagueiros para a grande área, 0-0. Fechadinho, Lomba saiu do até dele, subiu, grudou, ficou com a bola. No Infinity Pay, quando as vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Esse frisson da galera, como diria o maravilhoso Osmar Santos, é porque o Lomba demorou para repor a bola. Luiz de cabeça no meu campo, foi para a bola tomando um tranco. Falta por baixo, levou o tranco do zagueiro João Paulo pro Palmeiras, a falta aqui pelo meio. Alô, Porto Alegre. Bandeirantes, Porto Alegre, o Edu César na audiência. Alô, Porto Alegre. Cobrada a falta com o time do Verdão, que já joga na sua defesa. Domina Murilo, o capitão, tem Fux ao lado. Ele prefere voltar essa bola com o goleiro Lomba, domina na entrada da grande área. 4 minutos do segundo tempo. Palmeiras e Chapecoense empatando em 0-0. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil. Pode contar, amortecedor é na Cata. Sobe de cabeça, rebate na ponta essa bola, o Enio. Vai tentar o contra-ataque, Bolaço, sai da posição de impedimento ou não. Não, segundo o Bandeira. Ele cabecinha pra ponta, pra Bolaço, ele volta. Fux em cima, ó, o Bolaço passando por cima da bola, fazendo uma graça. E aí foi pra bola, o Riquelme botou a mão na cara do Bolaço. Discretamente o Riquelme foi lá e falou: o que você está pensando na vida? Domina pelo meio campo, mais atrás Felipe Anderson, toca Murilo Evangelista, de volta a bola para Felipe Anderson, que dá Lucas Evangelista. Palmeiras atrás do primeiro gol, 4,5 segundo tempo. Lá Deus que ele se faz, Riquelme costura, Rocô, dá na ponta Evangelista, dele pela ponta Arthur, cruzou pro gol para Luiz, cabeceia, a bola fica de volta na ponta, Arthur sobe, o cabeça rebate a marcação com a defesa, toca à frente, ganha aqui na ponta Marlon Freitas, pega o rebote Arthur, mas lança mal, passe errado. Cabeça conserta a defesa, o Everton vira a jogada pro Mênio. Ele pra trás, de volta, a bola com o próprio Arthur. Toca sozinha, jogada lateral direita da Chapecoense. Levanta no meio pra Bolaço. Ele vai com o Fux, disputa uma bola. Ganha a Bolaço na trombada. O Marlon Freitas deixou o pé. Nitidamente, Milhozzi, os caras querem bater no Bolaço por aquelas pedaladas aqui sem fundamento nenhum, né? Com pedaladas sem nada e bola pra lateral aqui.
É a segunda que ele toma. Mas é um jogador que faz isso a carreira inteira, viu, Canhão? Desde a época de Premier League, no Crystal Palace, por onde andou aí o Bolassi, sempre era um showman, né? Gosta de exibir seus dribles. Foi a primeira dele nesse jogo no estádio do Palmeiras. Na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio aqui, segundo tempo. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Chapecoense. Seguimos com 0-0 a Grela. Canhão em São Januário, volta do segundo tempo. Segue Vasco 0, Atlético Mineiro 1. Já no Roland Garros, oitavas de final, 5-5, segundo set entre João Fonseca e Casper Ruud. João Fonseca venceu o primeiro por 7-5, portanto, agora tenta manter a vantagem e passar às quartas da competição. 6 minutos do segundo tempo. Terminando o jogo aqui, terminando Palmeiras e Chapecoense. Ulisses Costa vem para mostrar Brasil e Panamá, Maracanã. Ulisses Costa com Leandro Quesada, com Luiz Fabiani. Verdão troca passes aqui, a Chapecoense quem troca passes pela direita. 6 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Ele domina a jogada marcada pelo Evangelista, recua, dá na ponta com o zagueiro João Paulo. Ele vira a bola para a esquerda com o Bruno Pacheco. Na ponta Marcinho, levanta o braço, Pacheco prefere recuar a bola. Recua, dá no meio para Camilo, que toca a bola para o Enio. Na meia direita, Giovanni Augusto, ele faz a passada de acho, lateral na direita o Everton, sozinho ajeita e já vira pra frente, tem como ela, puxa a marcação, dá pra Bolassi, Fux vai na trombada, Bolassi ganha, recua, bola botou na ponta pro Enio, dá a caneta do Evangelista, mas perde na sequência, rouba a bola pela ponta, Requiame do Evangelista, volta fazendo falta na sequência, Bolassi, é falta marcada pro Verdão, os Compraça já cobrou, já dá na esquerda esse passe, Requiame por aqui, adianta a bola pela beirada pra Felipe Anderson, dele pra Marlon Freitas, Marlon toca a bola na direita ainda com Kelvin atrás a Murilo. O Palmeiras tenta fazer logo o gol, tá com 1 a menos. Foi expulso o Alan no primeiro tempo. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Rafael Palmeira, mesa de som, com Roberto Dias na central técnica. É o somzão Bandeirantes pra você. Lateral de graça pra Chape na direita, aqui na linha do meio do campo. Nas imagens do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel, com Carlos Amaral, Letícia Menezes no digital. Luiz vai na bola e comete a falta em cima do zagueiro Bruno. Falta marcada, a Chapecoense vai jogar. Placar de 0-0, são 7,5 segundo tempo. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Felipe Anderson ajeitou, bateu pro gol! Fora! À direita do gol, na chegada com Felipe Anderson, o Verdão dá um susto na defesa da Chape Miriose. Vai utilizando as armas que tem o time do técnico Abel Ferreira. A finalização de média distância do Felipe Anderson é uma delas definitivamente. Chute cruzado, consegue surpreender o goleiro Anderson, que ainda salta meio atrasado, só que a bola se perde em linha de fundo, assusta o Verdão e não se intimida com um jogador a menos. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha com a nossa seleção de ofertas. Na loja, no app, no site. Quinto sinal tá marcando, são 5h15, hora de Brasília. Para jogar a Chape na sua defesa. Domina o capitão Camilo, dá pelo meio campo para Marcinho. Toma pressão do Kevin Pinto, se prefere o passe, já vira a bola para a ponta esquerda. João Paulo lança a bola para Pacheco, toca pelo meio campo para Giovanni Augusto, que recua. De volta o passe por dentro aqui, aberto sozinho, Carvalheiro domina pro baixo, Riquelme na bola. Tomou pro Verdão, já gira e deixa a bola atrás com o Felipe Anderson. Luiz abre na canhota, o passe com o centroavante do Palmeiras. São 9 do segundo tempo, 0-0. Recua a bola pro lado, por isso a vaia na torcida. Luiz devolveu a bola aqui para trás e volta, Requiame com ela, caminha pelo meio campo, deixa do lado esquerdo com o Arthur do meio campo, ele recua e serve mais atrás da bola com o Bruno Fux. O Verdão troca passes no seu próprio campo, 0-0, do Fux a Murilo, que vira a jogada para Kelvin lá pela direita, enfia no comando na puxeta, volta, tirando aqui na ponta o Camilo, Kelvin pega o rebote, recua, volta a bola com o Fux de novo, sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365, baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. E vem a Chape lá do esquerdo no contra-ataque, Marcinho no fundo lançado, 9,5 segundo tempo, vai para cruzar para trás da bola, Marlon Freitas domina tranquilo na entrada da grande área, já toca Lucas Evangelista, Luiz na canhota, abre, Evangelista caminha com ela, tá sozinho o Luiz, ele carrega a bola até perdê-la, mas tem falta, marca Felipe Fernandes de Lima, para sorte do Verdão a falta. Vem o toque dos 10 minutos deste segundo tempo, aqui na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para.
10 minutos do segundo tempo. Placar da 18ª rodada no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Chapecoense, 0-0 Magrela. Canhão, amistosos internacionais. A Alemanha vai batendo a Finlândia pelo placar de 4-0. Estados Unidos vence o Senegal por 2-0. Jogo ainda no primeiro tempo. Mais tarde tem Brasil e Panamá. Roland Garros, segundo set, segue João Fonseca empatado com Casper Ruud, 5-5. Primeiro set, 7-5 para o brasileiro. Com todo o time Bandeirantes, aqui 0-0. Quero ouvir a instância do Luiz Fabiani. Paulinho. O Maracanã escalando a seleção brasileira. Quem tá vindo no Palmeiras agora, Miliose? É chamado Paulinho. Também, junto com ele, me parece o Larson. Duas mexidas no Abel Ferreira daqui a pouco. Larson e Paulinho já no time do Palmeiras. Vem a Chape, domina essa bola pelo meio campo. Recua Giovanni Augusto, dá no fundo. Cavaleira por aqui, na beirada para Pacheco. Leva aquela tentativa de pegar nessa bola, Felipe Anderson. Vira de volta Giovanni Augusto. Para trás esse passe para Camilo. Ele puxa a defesa por dentro, recua. Serve ao lado dessa bola. Vem Rafael Carvalheira. Toca para a direita, Enio. Desce na ponta, o ponta direita. Marcado, driblou o Arthur. Tocou para trás por dentro, bela assistência. Botou no peito Pacheco, recuando, bola, devolve no meio, vira para Camilo. Camilo toca, já lá São Paulinho, no time do Palmeiras. Marcinho domina a bola para o time da Chape. Kelvin tira dele, chuta a bola, bateu, Marcinho e sai pela linha lateral. Mexida no Palmeiras, aliás, mexidas. Agora, Bruno Miliose. Vamos lá, Canhão, teremos duas alterações. A primeira delas, sai 31 Luigi e vem 10 Paulinho. Uma mistura aí de vaias e aplausos para a escolha do técnico Abel Ferreira por essa substituição. Também temos a outra troca. Sai Lucas Evangelista, 30, vem 48 Larson. Já é a terceira troca do Abel. Lateral pro Verdão que cobra na defesa pela direita. Maracanã, Luiz Fabiani. Como joga a seleção brasileira contra o Panamá, 6:30, Fabiani. Alô, Canhão, boa tarde pra você. Está escalado o Brasil com Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha, os escolhidos de Ancelotti, Canhão. Felipe Zido de cabeça para trás, a bola pela ponta, defesa corta a mão, Marlon Freitas pega a sobra, já bota Riquelme, dá um chapéu no primeiro, chapéu o Everton, vai embora Riquelme pelo comando, Paulinho pede, Larson também, Riquelme carregou a bola, procura alguém, dá no meio para Marlon Freitas, meia direita essa bola, Felipe Anderson partiu para Paulinho na área, o passe é forte, meu zagueiro João Paulo bota para fora pela linha lateral. Tem pressa para cobrar de arremesso lateral, o Kelvin pro Palmeiras. Só que a defesa já volta, tudo para marcar. Ele vai colocar essa bola dentro da grande área. Torcedor se anima. 0-0, 13 minutos no segundo tempo. Kelvin toma a grande distância. Pra bola, arremessou na área, Paulinho tentou tirar laço, defesa rebate, a bola voltou no rebote atrás, passa pela marcação, Felipe Anderson, Fux pega a sobra, recua, dá na direita, Larson aqui, de primeira, Felipe Anderson devolve a bola, com Larson de volta, que entrega a Bruno Fux, pela meia direita, na ponta, dois fecham, Kelvin é um deles, Paulinho se apresenta, domina, vai partir por ataque, Paulinho, do que domina, dá Felipe Anderson, Paulinho, a bola toca no zagueiro, vem pra Kelvin, tenta a defesa, a bola bate no Kelvin, no toque por último do Marcinho, tiro de meta, a bola pra Chape que joga, opinião Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, 14 do segundo tempo. Verdão troca duas. Zaidan, 0-0. Palmeiras e Chape. Zaidan. O Abel acertou um jogador. Ele falou: bom, mas eu não vou ficar com um atacante a menos. Eu vou manter o mesmo número de atacantes. Então ele coloca o Riquelme, tira o volante. Eu até ia perguntar para o Miliose, já estava aqui, próxima vez que o Canhão chamar, vou perguntar para o Miliose quanto tempo o Paulinho consegue jogar. Pode ficar em campo quanto tempo. E aí o Miliose já anunciou, vem aí Paulinho, porque melhora a qualidade do ataque. O Luigi já estava meio sem confiança, a torcida vaiou aquela bola que ele recuou pro Arthur, né? E aquela história, a Chapecoense mesmo com a mais não muda sua ideia de jogo. Tá lá atrás, retrancona, o Palmeiras em cima, mas está faltando qualidade. Vamos ver se melhora com o Paulinho lá na frente, Caio. Felipe Anderson tocou na esquerda para Riquelme, limpou, arrumou para chutar, entra na área, bateu pro gol, pega Anderson. Ele ganha o chute, sai fraco na mão do goleiro da Chapecoense, Miliose. Com um jogador a menos, tem menos opções também o atacante da equipe do Palmeiras. O Riquelme ou driblava ou tentava achar esse passe no Paulinho, que estava muito bem marcado. Por isso foi para individualidade. Passou por dois marcadores na hora da finalização. O chute saiu fraco, mas cresce o clima. Pelo menos empolga o torcedor na casa do Verdão.
Abração pro seu Reinaldo Casselli em São Bernardo do Campo, aniversariante do dia. Palmeirense, ele com o filho Beto, grande abraço pros dois. Parabéns, seu Reinaldo, em São Bernardo do Campo. Vai atacar de volta o time da Chape, domina pelo meio campo, recua a jogada, Camilo entrega na ponta esquerda com o Bruno Pacheco. Na arena do Palmeiras, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão na 18ª rodada, Palmeiras e Chapecoense empatando em 0-0 a Grela. Canhão, Roland Garros 6-5 para João Fonseca no segundo set. Agora tenta quebrar o serviço de Casper Ruud para abrir 2-0 nas oitavas de final da competição. Vai de volta a Chape na meia direita, espaço lateral, Everton domina, olha para a área para cruzar, levantou no gol para Pacheco, lomba no alto, grudou, ficou com ela, com a mão já bota com laço, entrada na sua grande área, e tá marcado por 3, recua, dá Kelvin, toma a pressão, dá um bicuda na ponta, bola fechada para Riquelme, de ombro, vem aqui o Everton, tira, disputa, toma a frente, já ganha o Arthur, dá Riquelme, ele corre, não evita que a bola saia, tentou, não consegue pegar, essa bola foi direto pela lateral, é bola pro time da Chape arremessar. Na Grande São Paulo, em 107.3, o Douglas Marcondes está na sintonia do futebol da maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, o placar de 0-0, 6:30. Terminando aqui, Palmeiras e Chapecoense. Maracanã. Tem o amistoso da seleção do Ancelotti. Tem Brasil e Panamá. Ulisses Costa comanda. E a Chape ataca de volta 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Ele domina a jogada no meio campo da Chapecoense, enfia no meio campo ainda mais atrás, esse passe para Camilo, ele prefere a inversão, já vira para Marcinho lá pela ponta esquerda, da linha de fundo para Giovanni Augusto, sai do Murilo, entortou para o pé direito, trouxe para o esquerdo, para o direito agora, cruzou para Bolaço de cabeça, trombou o Arthur, a bola fica na grande área para Marcinho, protegeu a jogada na ponta, gira Murilo, a bola é sem escanteio, ele toca para fora pela linha lateral, arremessou a bola para o time da Chapecoense, mandar um abração para dois garotos excepcionais, músicos talentosos, bom, também pudera, né? Já vem de berço. Um abraço para Portland, nos Estados Unidos. Alô, João Vitor. Alô, Domênico. Palmeirenses. Filhos de um palmeirense ilustre, o querido Moacir Franco. Grande abraço para todos vocês. Um abraço, meninos em Portland. Um abraço para o gênio Moacir Franco. Vai atacar de volta essa bola, time da Chapecoense na esquerda, o passe. Enio fecha aqui, marcado. Kelvin em cima dele. Limpou para cruzar, rolou para trás esse passe. Calcanhar, Pacheco para ponta. O Enio ia chegar. Murilo de bico tira. Paulinho corre atrás da bola. Vem o zagueiro João Paulo, recua e dá para o goleiro Anderson, que domina com o pé na entrada da sua grande área. Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A jogar na ponta essa bola, o Carvalheiro de cabeça, Murilo rebate para o Verdão, dá Marlon Freitas de primeira, já dá na canhota para Riquelme, do que domina ele já vai driblando o primeiro marcador da jogada, já driblou o Everton, recua, dá para Marlon, de volta essa bola para Riquelme, caminha com a bola, Nelson fecha, Paulinho também, domina Riquelme, 2 em cima, 1 a mais, a Chapecoense agora ganhando essa vantagem, bota logo 2, Laçon lançando pela meia direita, já dá o primeiro drible, sai do Giovanni Augusto, enfia a bola para a direita, Kelvin se projeta, recua, dá Laçon que enfia no cômodo para Marlon, dá na meia, Felipe Anderson para Paulinho, passou da bola, Paulinho perdeu, Arthur insiste, toma, Marlon Freitas pega a sobra, enfia a bola para a meia direita para Felipe Anderson, no comando pede essa bola, o Laço corta nos feitos para Paulinho, limpou, ganhou na área, rolou na área a bola, Riquelme, Paulinho poderia bater, Riquelme domina, caprichou, cruzou, vai direto no gol para Felipe Anderson, toca para escanteio, o zagueiro não pega Laçon. A lamentar o Paulinho não ter chutado, era para ele bater, Emílio, o que aconteceu, caiu na canhota, é isso? O Marlon Freitas veio pra cima do Paulinho e falou: ei, no gol, pelo amor de Deus, que isso, tava aberto o lance pro Paulinho, foi muito bem na jogada, pelo menos tem escanteio e insiste o Palmeiras com Kelvin na cobrança. Escanteio, o Palmeiras continua atacando, Kelvin na bola pro gol de cabeça, Fux, a defesa rebate, a bola sai, já. Duas alterações na Chape, camisa 20 e o 77, se não me engano, estão aqui na beira do campo. Giovanni Augusto rouba a jogada, Riquelme chegou para insistir, para tomar, espirrada, volta Giovanni Augusto. Pacheco tentou bolar, se Fux de cabeça tira, Laçon chega, domina, já ouça o Cláudio Zaidan. Zaidan, um instantinho que eu já chamo você por aqui, olha o Fux que domina, vai tentar o contra-ataque na minha esquerda, jogada para Marlon Freitas, Felipe Anderson dá no meio, Paulinho na área, vai fazer, bateu!
mostrou confiança ao entrar na área de pé direito, rola no cantinho, ela bate no pé da trave direita e vai para dentro do gol da Chapecoense. Paulinho, 20 minutos do segundo tempo, na sua casa o Verdão sai na frente. Paulinho faz pro Palmeiras, com um a menos o Verdão insiste, ataca, vai pra cima. Paulinho, Verdão 1, Chapecoense 0, Anderson não tem jeito, tá feito. 1-0 pro Palmeiras, Bruno Miliozzi. E é isso que o palmeirense espera do seu camisa 10, Paulinho, que ele esteja à disposição nos momentos mais importantes e apareça para resolver. Como fazem um jogo complicado, o Palmeiras com um a menos, mas ele entra com vontade, participa das jogadas e agora foi bem demais no lance para ganhar a frente na marcação e tocar a saída do Anderson. Paulinho marca pela segunda vez nessa retorno à equipe do Palmeiras após lesão. Ele quer mostrar que estará aqui depois da Copa, mas antes dela já resolve. Paulinho, camisa 10, abre o placar, Canhão. E as duas mexidas na Chape, camisas 20 e 77. Canhão saiu 7, o Marcinho para a entrada do 77, Ítalo. E o 20, Jean Carlos, também entrou. Não consegui ver quem saiu. Já confirmo para você. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, saiu 10, Giovanni Augusto, veio o 20, Jean Carlos. Pacheco na área, limpou o primeiro marcador, volta bem e toma Felipe Anderson, já dá recampo, cochilou, tentou prensar, defesa corta, Camilo pega a sobra aqui atrás, tira a jogada para a ponta esquerda, lá na linha de fundo, limpou para bater pro gol, bateu, trava a bola em cima do Marlon Freitas, espirrada, volta na direita ainda a bola, cruzou para a grande área, Everton de cabeça, Fux rebate, a bola volta com o próprio Everton, com cabeça adianta, o Arthur cerca, ele conseguiu tomar no fundo para cruzar, Arthur de carrinho botou para fora. Nossa, e aí comemora o Arthur. Nossa, que lindo. Ele dá um carrinho, toca pra linha de fundo, dá escanteio pra ele, comemora. E a torcida aplaude. Ave Maria. Vem o Jean Carlos pra cobrança aqui, o Miliozzi. Ele mesmo acabou de entrar, o Jean Carlos, meio campista experiente, ex-náutico, que agora veste a camisa da Chape e vai colocar essa bola na área. Jean Carlos no escanteio, fechadinho pro gol no Alto Fux, cabeceia, tá na grande área a bola, tentou no meio da defesa, vem bolar, sai de marcação, tira, ficou vivo na grande área pro zagueiro João Paulo, de bico, Felipe Anderson tira dele a bola, cai no meio campo, abertão desse lado, o Camilo fecha por aqui, 23 minutos do segundo tempo, bola pra meia direita, a torcida do Verdão canta, você ouve na Bandeirantes, Enio dá a primeira fita, recua a jogada, volta pra ponta esquerda, esse passe para Camilo, Camilo toca a bola pro outro lado, bola se domina, tá marcado pelo Kelvin, limpou, rolou pra trás, bate Felipe Anderson, se oferece ainda pela ponta esquerda, bola pra Camilo, trouxe pro pé direito, pra área, a bola, tentou o toque de cabeça, bem desviada, bola se tocou, fora! Ela passa perto com perigo, passa perto da trave esquerda, Opinião Bandeirantes, a força da Opinião Bandeirantes, às 5:30 da tarde, hora de Brasília em ponto. Zaidan, Paulinho faz 1-0 Palmeiras, Zaidan. Estava faltando a qualidade, né? Frieza, a finalização, a qualidade, capacidade de tirar do goleiro. Paulinho tem tudo isso. O problema do Paulinho foi essa contusão muito séria, que sucedeu a outra contusão séria. Mas ele tem bola para ser titular do Palmeiras, de qualquer time do Brasil. Então, ele havia naquela outra, ele havia passado quando deveria ter chutado, faltou um pouco de confiança, mas nessa não teve erro, tirou do goleiro e fez um golaço. E só agora... Marlon Freitas no meio, lançado e via essa bola para a ponta esquerda. Paulinho domina, vai tentar arriscar a jogada pela ponta. 1-0 Verdão, gol dele do Paulinho. 2 em cima, cadencia a jogada, chama a falta, recua e devolve a bola mais atrás. Começa com o Arthur. Abraço Press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Terminando aqui, vem a seleção brasileira na Bandeirantes, Brasil, Panamá, Maracanã. Ulisses Costa com Leandro Quesada, com Luiz Fabiani. Na sequência, voltamos com o Brasileirão 8:30. Remo São Paulo jogando em Belém. Com Pedro Martelli, com Leandro Guerreiro, com Everton Ramos. Paulinho pro comando, passe seria para recama. Defesa desmancha tudo aqui atrás com o zagueiro Bruno, que domina e volta a bola com outro zagueiro. João Paulo cadencia a jogada e joga só. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Pra direita no contra-ataque, Everton domina, dá na meia pra Jean Carlos, trouxe a bola pra canhotinha boa, vira a bola pra direita, linha de fundo, Enio por aqui, marcado, encara Riquelme, chamou pra dançar, balançou, cortou por dentro pra cruzar pro gol, não cruza, dá Jean Carlos, pé esquerdo, limpa, bater, tá longe pra chutar, ele prefere o passe, vira a jogada pra direita pela beirada do campo, linha de fundo, a bola pra Camilo, cruza na segunda, trave alta, ele mais a bola, a defesa sobe de cabeça, rebate, ela fica pro Ítalo, lá do outro lado, domina, recua, enfia na ponta pra Jean Carlos, de volta o passe pro Ítalo, pra grande área, Bolasse, Ítalo tentou adiantar demais a bola, tentou, não conseguiu adiantar, ele adiantou para tentar driblar, só que a bola foi forte demais para fora e a Chape troca mais uma agora. Meriose. É isso, Canhão, vai saindo o número 33 da equipe da Chape, que é o Bruno Leonardo, vem o 35, Vinícius, mexida da Chape. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Na Arena do Palmeiras, a bola rola, o relógio não para. 36 agora do segundo tempo. 26 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Paulinho. Chapecoense 0, Agrela. Canhão, e com esse resultado o Palmeiras volta a abrir 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, agora com 41 pontos na liderança do campeonato. Vasco e Atlético Mineiro segue 1-0 para o Galo. João Fonseca 6-6 com Casper Ruud no segundo set das oitavas de final de Roland Garros. Na Baixada, alô Luiz, Beze, audiência Bandeirantes na Baixada Santista também, grande abraço Beze. Arthur para fazer cobrança de lateral para o Palmeiras no ataque, já arremessa curtinho a bola. Tenta Manon Freitas, perdeu de bico, alivia o lateral, tira o Everton, ela vai no meio de cabeça, Fux rebate. Vai na ponta, de cabeça, toca à frente o Mênio. Giancarlo de primeira, bela assistência para a ponta. Kelvin com calcanhar, tocou nela, correu para pegar o rebote, dominou, vai bater daí, tá muito longe meu filho. Do que domina, abre pela ponta para Felipe Anderson na área. No fundo, Kelvin cruzou, na área a bola, o zagueiro chegou, cabeça e a bola bate no peito do Riquelme. Fica na sombra com o time da Chape, para bolar, ser lançado pela direita, na esquerda Ítalo, bola sendo que ele já lança essa bola pro Ítalo, aberto do outro lado, volta para marcar o Felipe Anderson, para a área Giancarlo e Bolasse, ele prefere o passe no meio, vira a jogada contra a luz, feita pelo Camilo, a bola fica na direita, ainda ataque da Chape, Palmeiras 1-0 com uma jogadora a menos, Alan foi expulso no primeiro tempo, Ítalo tentou a jogada por dentro, o Enio vira a bola na beirada do campo ainda para chegar com o Camilo. Camilo toca para Jean Carlos outra vez. Tá completamente sozinho, isoladão. Limpou na perna esquerda, boa. Clareou para cruzar pro gol, levantou de cabeça, tira Fux, bate e volta pro Enio. Ele amacia na coxa, bota de um lado pro outro, gira, recua a jogada. Cavaleiro ajeitou, bateu no canto. Fora! A esquerda do gol, com um a menos o buraco aparece, os caras arriscam de lá. Meriose. Mas a Chapecoense, Canhão, esperou tomar o gol para perceber que tinha um jogador a mais, né? Colocar a bola no chão, começar a rodar, encontrar os espaços em meio à defesa do Palmeiras. Foi o que fez agora com o Jean Carlos, encontrando esse passe pro Cavalheira, que arriscou a finalização. Se perde a linha de fundo, o Verdão vence por 1-0. Alô, Serjão Reis, o maior cantor do Brasil. Serjão, abraço ele, a dona Ângela, ligados. Serjão é palmeirense, tá ligado na transmissão da Bandeirantes. Tá vibrando com o seu, toca o berrante aí, meu filho. Bola na esquerda, Manon Freitas domina para o Palmeiras, recua, dá pro Arthur desse lado. Ele toca do lado, vira o passe para Fux. Fux domina e volta, bola com Lumba, que joga com o pé dentro da sua grande área. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Recalme de cabeça, tenta rebate, o lateral direito, o Everton. Arthur chegou na sombra, passou pela bola, vem Fux na jogada, ganha para o Palmeiras. Tá caído aqui, o Everton, lateral direito, já vai se levantando agora, sentindo o cãibras, o jogo seguiu. No Infinity Pay, quando suas rendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Felipe Anderson toca no meio, a bola recebe de volta do Paulinho. Felipe Anderson arranca pro ataque. Olha o Kelvin na direita, ele já viu, já lança. Paulinho perde ao lado. Kelvin carrega a bola para a área Riquelme. Kelvin recua, dá Paulinho por dentro do passe. Quis a jogada, vira com o Laço. Para Paulinho, errado, o passe, defesa corta. Laço pega o rebote. Já recua, dá Murilo que lança para Marlon Freitas, que dá na meia para Laço de volta. Caminha pela beirada do campo na direita, perde a Bertaço. Felipe Anderson no que pediu, já recebeu, já domina a bola. Quase 30 segundo tempo, Verdão ganhando 1-0.
Por dentro a jogada, Paulinho, autor do gol, abre a jogada para a direita, vira o passe para Felipe Anderson, põe na área a bola para Marlon Freitas, vem o zagueiro mergulhando no carrinho, tira Pacheco, de cabeça Riquelme, Marlon Freitas, entrada da grande área, para Paulinho, limpou para Marlon de volta, linha de fundo, bico da grande área, ó o Kelvin aberto na ponta, já viu o Marlon dar, Kelvin de volta, Marlon que recuou para Kelvin, que dá para Marlon, que recua por Kelvin, ou vão ficar vocês dois tocando na bola, só os dois, toca Kelvin para trás, para Felipe Anderson, na ponta, Larson que volta para Marlon Freitas de novo, Verdão tá ganhando o jogo 1-0 com 1 a menos, Kelvin no fundo, Larson para cruzar pro gol, bateu prensado, o zagueiro chegou, tiro de bico, mandou para fora pela linha lateral. Tá marcando aqui a dona Fernanda, só arremesso lateral, 2 trocas do Palmeiras agora. Miliose. Sai o 56 o Arthur e veio meia dúzia Jefté, vai trocar o lateral esquerdo Abel Ferreira, já prepara outra mexida também, me parece o Benedetti. 43. É o Benedetti, isso, vai sair o Felipe Anderson e vem o 43, Benedetti, agora reforça a defesa o Abel. Mexe o Palmeiras, faz 2 trocas. Cláudio, Zaidan, essas 2 mexidas com 31 do segundo tempo, Zaidan. Lateral para trás, Kelvin arremessa, ela cai no meu campo com o Palmeiras, capitão Murilo quem recebe, chega Benedetti agora. Murilo toca a bola para Benedetti, que vira no meu campo e volta a bola com o Lomba, que domina com o pé dentro da sua grande área. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar, amortecedor é na Nakata. Murilo vai de cabeça com Bolassi, ganhou, Murilo, a bola bateu na nuca do Bolassi e foi para fora. Lateral para o Palmeiras cobrar. O Pera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciobw.com.br. A dona Fernanda tinha marcado arremesso lateral para a chave, por isso essa vai, para moça? Pois é, mas rapidamente ali a torcida já entendeu que a bola era mesmo no Palmeiras e vai repor a bola pelo lado direito, o Kelvin. Marlon Freitas domina, volta para Kelvin que chuta, prensada, ela bate no Ítalo, ficou para Marlon, tentou uma caneta, perdeu a bola, insiste na marcação, a bola sai. É falta no Kelvin. Luiz Fabiani, tá tudo pronto aí pro jogo da seleção. 6:30, a bola rolando, a Bandeirantes mostra Brasil e Panamá. Ulisses Costa, Leandro Quesada e você, Luiz Fabiano. Teremos casa cheia no Maracanã, Fabiani. 73.500 ingressos vendidos, casa cheia no Maracanã, e a seleção brasileira já monta o espaço no campo e sobe para o aquecimento em instantes, Canhão. Teve cartão pro Ítalo aqui, Miliose. Isso, acabou acertando por ali o Kelvin do lado direito na saída de bola do Verdão, amarelo para Ítalo, atacante da Chave. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no Plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Lateral Everton tira aqui com o time da Chave, rebate de cabeça, Marlon Freitas pro comando, para chegar aqui no zagueiro, se antecipa e toma frente para ganhar. Opinião Bandeirantes, 33 aqui, segundo tempo. A força da Opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Palmeiras 1, Paulinho, Chapecoense 0, Zaidan. Esse agora vai. É o seguinte, essa mudança feita pelo Abel, ele aumenta a bateria antiaérea do Palmeiras com o Benedetti, o Jefté reforça a marcação na esquerda, porque com todas as limitações que tem, a Chapecoense agora sem alternativa vai para cima. O Abel humildemente reforça a marcação do Palmeiras, Canhão. Kelvin levanta Paulinho, vê o zagueiro, toca João Paulo pra fora, ela tá em campo ainda, evitou que ela saísse o Ítalo, ele se levantou com pressa, ele ficou com ela, dá na meia pra Carvalheira, que enfia a bola pra direita e deixa passar com o lateral Everton, que chega por aqui, são 33,5 segundo tempo, pra trás o passe, Enio, recua a jogada pela meia direita ainda, pra Camilo, dele pra Jean Carlos, passou pra cima da bola, Fux vai a caixa dele, vai recuar, Jean Carlos tá quase no meio campo aqui, enfia a bola pra esquerda com outro zagueiro, João Paulo carrega e vem com ela, e vem atacando o time da Chapecoense, Palmeiras 1-0. Já mais uma alteração no time da Chape. Eu só não sei se é 18 ou 78. Acho que é 18. Se for um 7 ali, tá mal feito. Ah, é 18 mesmo. Quem é o 18 da Chape, Miliose? É o Neto Pessoa, mais um atacante, Canhão. Ah, o Neto Pessoa. Olha o Fux. Levantou a bola para a esquerda, Bruno Fux. Já enfiou na ponta essa bola. Jefté acabou de chegar e já dominou. Paulinho pede na área. Jefté não passou. Recuou a entrada da grande área para Marlon Freitas. Parou, brecou, dá Jefté de volta. Na área, Larson pede, ele cruza pro gol. Ela bate na barriga do zagueiro e vai para fora. Tá mostrando o seu Felipe que foi na barriga, não foi na mão. Se fosse na mão do Bruno, seria pênalti. É, escanteio ao lateral. Escanteio ao Verdão. São duas, na verdade, né? O 18 e também dá o 70 ao lado dele ali.
ao lado do Neto, Milhose. Isso, Rubens e Neto Pessoa, 2 atacantes. Vai pra cima, Chape na reta final. Jefté, curto escanteio cobrado para trás. Larson levantou a cabeça, mas não cruzou na área, não. Espera alguém, se aproxima esse alguém. É o Jefté que deixa a bola para a ponta esquerda para Paulinho. Faz uma graça, autor do gol do Verdão. Toca no meio, opa, a bola passou por ele. Toma pressão na marcação com o Cavaleira. Põe na área, Murilo, livre, não dominou e a bola foi para fora. Que passe de zagueiro para zagueiro, não deu certo. Na arena do Palmeiras, a bola rola, o relógio não para. 35,5 do segundo tempo. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Chapecoense 0. Agrela. Canhão, Roland Garros, oitavas de final, tie break entre Casper Ruud e João Fonseca, 6-6 no segundo set. O primeiro foi vencido pelo brasileiro. Já no Campeonato Nacional, Vasco da Gama vai perdendo para o Galo por 1-0, gol de Vitor Hugo. E mais tarde tem outros confrontos importantes. Cruzeiro e Fluminense, 8h30, mesmo horário de Remo e São Paulo, com transmissão da Bandeirantes. Vamos para as trocas na Chape. Será que agora, já que a bola saiu para tiro de meta para o Palmeiras, Milhões? É isso, vai sair o 97, o Enio, Canhão, e vai entrar o 18, Neto Pessoa. É uma das alterações. E, bom, vamos ver agora qual vai ser a próxima mexida. 97, também vai sair o número 97. Saiu o Enio 2 vezes, né? Entrou o 18, Neto Pessoa. Agora a outra alteração vai se aproximando ali. O Rafael Carvalhal, me parece, Canhão, e vai deixar o... O Camilo tá só conversando com o técnico. O Carvalhal acho que vem vindo aqui, né? Ou não é o Carvalhal? Não, é o Everton. Isso, o Everton. Vai tirar um defensor, 26, e vai entrar o 70, o Rubens. Daqui a pouco confirma o público e renda aqui no estádio do Palmeiras. 1-0 Palmeiras, 36,5 segundo tempo. Terminando aqui o jogo do Brasileirão. Direto Maracanã, tem Brasil e Panamá. Ulisses Costa com Leandro Quesada, com Luiz Fabiani. Tenda Atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de ofertas te esperando na loja, no app, no site. Tiro de meta, Verdão, Marcelo Lomba levanta pro ataque, essa bola enfia lá na ponta. Forte o passe, vem 2 na marcação de cabeça, rebate a defesa aqui atrás ainda com Vinícius. Volta na ponta, Jefté chuta, a bola carimba a cara do Cavaleiro, vai saindo para fora, linha lateral. Arremesso Palmeiras, 37,5 segundo tempo, Palmeiras vencendo o jogo em casa 1-0. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Paulinho no peito do Bino, a bola enfia para Riquelme. 2 em cima, já saiu driblando para o meio, passe reto para Marlon Freitas. Só que tem falta no Riquelme. Tentou passe, mas a arbitragem não pega vantagem porque não teve. Saiu render público aqui no campo do Palmeiras, Milhose? Saiu, Canhão. 36.548 presentes para uma renda de R$ 2.981.286,76. Marlon Freitas na canhota, passe, Riquelme chuta, ela bate no zagueiro, bate no próprio Riquelme, sai. Lateral de bola então para o time da Chapecoense jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Para jogar a defesa da Chape com o João Paulo que domina, já enfia a bola para a ponta esquerda, Pacheco se apresenta, pede do apoio, o Ítalo fecha por dentro, prefere o passe para trás ainda, 2 a marcá-lo, por dentro Pessoa pediu a jogada, ele enfia a bola de volta na ponta esquerda para Ítalo, 15-6, hora de Brasília, domina Ítalo, da ponta, fecha pelo meio, enfia a bola para a ponta direita, Carvalheira por aqui na direita, essa bola mais a linha de fundo ainda, para tentar tomar a frente, ganhou essa bola, limpou para bater pro gol, tentando a marcação, Rubens, tá a defesa por baixo, tira aqui no meio lá, estão ajudando, Marlon Freitas domina, enfia a bola para Riquelme, Paulinho dispara pela ponta do lado, Marlon Freitas, Riquelme toca para a bola que dá para Riquelme de novo, faz o pivô, Marlon recua, Riquelme que volta, a bola para Marlon Freitas, dá na ponta, ela vai descendo na marcação, recua a jogada, volta para Carvalheira, fácil atrás, a bola fica então com o time da Chapecoense, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 6h30 tem Brasil, Panamá com Ulisses Costa comandando, 8h30 tem Campeonato Brasileiro, Remo, São Paulo com Martelli, Fux tira aqui atrás da bola, bate na marcação, toca no pé do Benedetti, volta com o Palmeiras ainda, Riquelme toca na ponta para Jefté, tá só lateral, só agora chega na marcação em cima dele, Rubens, dá na meia, Paulinho vem buscar o autor do gol do Verdão, cadencia a jogada e vem com ela, Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar.
Zefté recomeça, a Fux que toca na grande com o Lombo, o goleiro domina, completamente sozinho, daquela segurada, chega em cima dele, Neto Pessoa, Lombo levanta a bola pro ataque, de cabeça rebate Carvalheira, lá na meia direita esse passe para pegar Rubens, no que domina, devolve a bola para Carvalheira outra vez aqui, Três o Verdão, cerca, ele veio com uma jogada, o campo vinha chegando em cima, devolve a bola para Rubens, vem trocando passes na sua defesa, o time da Chapecoense, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais, distribuídas no país, acesse braspress.com. O toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou. Na Arena do Verdão, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 18ª rodada. Na Arena do Palmeiras, Paulinho, Verdão 1, Chapecoense 0, Agrela. Canhão em Roland Garros, seguimos no tie-break, 9-8 para João Fonseca em cima de Casper Ruud no segundo set, primeiro vencido por 7-5 pelo brasileiro. Já em amistosos internacionais, Estados Unidos vai vencendo o Senegal por 2-1, Alemanha 4, Finlândia 0, já encerrado. Bora com todo o time Bandeirantes aqui na maior rede de rádios do Brasil. Lomba com o braço, arremessa essa bola para a esquerda para GT. Sai da ponta no meio, jogada perigosa, conseguiu passar para Murilo. O zagueiro vem com ela, tenta a bola, bate na cabeça do Carvalheira. Vai na ponta esquerda para tomar. Larson vai vir, estica o perdão, GT atira. Dá Riquelme que lança Larson pela ponta esquerda. Paulinho se projeta, perde a frente, 41. 1-0 Verdão que troca passes. Tá desde o primeiro tempo com 1 a menos. Paulinho domina, sai da jogada, caiu por trás na bola do Carvalheira, limpinho. Torcida pediu falta, não teve não. Bolaço toma com Carvalheira. Laço chegou para fazer a falta, não fez, toma Carvalheira. Vira a bola na direita, pela ponta ainda. O Jean Carlos caminhou com ela, cortou para canhota. Tá bom, rolou por dentro. Bela assistência de frente, ajeitou. Um canhão pro gol. Ela vai por cima pela linha de fundo. Ó, a Chape se soltando aí. Miliose. E vai preocupando o Palmeiras, que claro tá feliz com esse resultado, um jogador a menos, vai se defendendo como pode. O Abel já fez todas as mexidas e agora o Lomba sente alguma coisa, ele demora um pouquinho para se levantar, o goleiro do Palmeiras, que vai como consegue segurando essa vitória por 1 a 0. O Lomba sente vontade de segurar o jogo, só pode ser isso. A força da opinião Bandeirantes, 42 do segundo tempo, Cláudio Zaidan, o Verdão vai ganhando, 1 a 0, Zaidan. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Lombo vem aí na cobrança do tiro de meta. Para botar essa bola para frente sem muita pressa. O Palmeiras vai vencendo aqui 1 a 0 com certeza, com tantas paralisações. 6, 7 minutos aqui de acréscimos. Recalme de cabeça, descia, a bola cai na ponta direita, ainda não pega, aqui na ponta Paulinho, vem o zagueiro primeiro, recua Bruno, dá na grindeira com o goleiro, joga sozinho, o Anderson, no que domina com a pé, já sai jogando na entrada da sua grande área, enfia a bola pela ponta canhota, como do Pacheco, lateral tem liberdade, ataca, Marco Conceição tá mostrando pra você o som Bandeirantes aqui na casa do Palmeiras, com 36 mil torcedores, Verdão cada vez mais, o Agrela. Dá pra gente a pontuação lá em cima, o Verdão. Agora vai pra quantos pontos? E o segundo no retrovisor com quanto, Agrela? Vamos lá, Canhão. O Palmeiras volta a abrir 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. 41 pontos do Verdão contra 34 da equipe rubro-negra que venceu o Coritiba ontem. O outro, no terceiro lugar, Atlético Paranaense com 30 pontos. Fluminense também tem 30, fechando o G4, Canhão. E a Chapecoense é quase primeiro, né? Primeiro colocada na Série B do ano que vem, né? Exatamente, 9 pontos, 20ª posição, a lanterninha do campeonato, dá pra dizer, praticamente rebaixada já, Canhão. Lombo domina essa bola com a mão aqui na grande área, só que vai ter segundos pra repor, outro já tá contando. 1 a 0 pro Verdão, Palmeiras ganhando, Lombo levanta pro ataque essa bola, cai no meio com o zagueiro quando sobe de cabeça na frente do Paulinho, tira, enfia na ponta, Rubens por aqui, domina a bola com a Chape, já sai do GT, dá pela amiga direita essa bola para arrumar de costas pro gol, Neto Pessoa, inverte bem, acha Ítalo do outro lado, Ítalo domina, encara Kelvin, limpou para bater, rolou do lado, Rubens para trás essa bola para Carvalheira, tem Camilo, enviou na ponta esquerda a bola para o Ítalo que recua, para Jean Carlos, a Chape atrás, dá um empate de frente, Carvalheira, um canhão pro gol, espirrada fica na grande área, tira Benedetti, só que no pé do adversário, ela volta na ponta para Pacheco, cruzou pro gol, Murilo de cabeça, rebate a bola, cai na direita ainda, Chape vai para cima para empatar o jogo, na direita Cavaleira, ganhou no fundo, cruzou para ele a bola, opa!
GT foi com o bração ali, mas ela bateu no ombro. Essa é a impressão. Foi com o ombro mesmo. O torcedor tomou um susto. Na direita, Rubens ataca o time da Chapecoense. Torcedor do Verdão tá junto. A Bandeirantes mostra. Jean Carlos chuta. Bola bate na marcação espirrada. Cai mais atrás outra vez na jogada pela linha direita. Quase 45. Tá terminando o jogo. Ouça a torcida aqui na Arena. Já na mão do quarto árbitro, o Arthur Rabelo, a plaquinha com os acréscimos. Já ela sobe. Na área, essa bola, a pessoa levantou, ela vem poucos tiros. Zagueiro de bico tirou, essa bola mandou pra fora. Plaquinha subindo, Miriose, quanto de acréscimos? 6 minutos de resistência do Palmeiras, Canhão. É verdade. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pacheco na canhota, ataca o time da Chapecoense, já vira devolução do lado para Ítalo, mas pressão do Mano Freitas, Jean Carlos Brito, tira a defesa, Kelvin bateu na ponta da opa! Tocado no pé, falta marcada em cima do laço, é falta para o Palmeiras bater com 45:30 do segundo tempo. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil. Pode contar, amortecedor é na Nakata. São 17h52, hora de Brasília. A partir das 18h30, bola rolando no Maracanã. Brasil e Panamá. Na Bandeirantes, Ulisses Costa vem em instantes para comandar a transmissão do jogo da seleção brasileira. Copa do Mundo, você sabe, é no microfone Bandeirantes e faz muito tempo. Lomba na cobrança de falta agora com muita cera. 46, o jogo vai ainda mais um pouquinho aqui. Não tá ganho ainda não tá resolvido, não é, Cláudio Zaidan? Agora, a Chapecoense, dá para entender o que está acontecendo com esse clube, né, cara? Porque estava 0-0, a Chapecoense tinha um jogador a mais e ela se negava a atacar. Empatar com o Palmeiras em São Paulo é bom para qualquer time do Brasil. Mas a situação da Chapecoense, ela tinha de tentar aproveitar, ter um jogador a mais e buscar uma vitória improvável. Não fez isso, continuou na retranca, aí tomou o gol, aí resolveu atacar. Aí o Palmeiras se fechou, né? O jogo até caiu tecnicamente, porque o Palmeiras quase não ataca mais. A Chapecoense ataca, mas de modo desordenado, sem qualidade. Mas a Chapecoense, a partir do momento que teve um jogador a mais, ela abriu mão de ser ousada. Ela apostou na manutenção do 0-0 e acabou tomando o gol, Canhão. E a Chape insiste de volta. Na direita esse passe, lateral do campo por aqui. Rubens domina para Jean Carlos e toca de volta Jean Carlos para trás, ele para Carvalheira. Enfia o passe da canhota com o zagueiro João Paulo. Ele bota no peito para jogar com certa liberdade. Caminha com ela, marcado só a distância. Tá terminando o jogo, 47:30. Na ponta aí tudo cruza, o grupo foi travado. Kelvin disputa na marcação, mas perdeu a bola adiantando. A defesa tenta ali o Pacheco. Pacheco toma, dá na ponta essa bola com o zagueiro Vinícius, entrando na grande área. Passe da meia para chegar o Neto Pessoa. De volta pelo fundo para Vinícius. Tá sozinho, isoladão. Tem o lado do Pacheco pedindo. Caminhou, colocou na grande área. Bolaço de frente, ajeitou, perdeu a passada. Vem Ítalo, disputou, perdeu também. Larson toma, dá pro Paulinho. Verdão tentou o contra-ataque do Paulinho para Riquelme na ponta esquerda, puxou a marcação. Passou sobre a bola, ganha tempo, faz uma graça. 48 segundo tempo, Palmeiras ganhando em casa 1-0. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Riquelme no meio laço, uma, duas, perdeu a jogada. Riquelme pega, sobra, escapa do pontapé. Tomou, rolou para trás, bate no zagueiro, vai para a área, Paulinho não chega. Tem a marcação do outro zagueiro. Domínio vem à frente, esse passe, o João Paulo vem na velocidade. Chegando ao final do jogo, aqui na casa do Verdão, a torcida comemora. Palmeiras 1-0, ampliando a sua vantagem, que é de 7 pontos para o segundo colocado, o Flamengo. Parando a bola, vem o amistoso da seleção brasileira. Torcedor do Palmeiras vai ver a Copa do Mundo, líder ainda, mais líder ainda. Jean Carlos para Chape no meio, bolaço desmarcado, pediu, ele recua a jogada, vira para a meia direita. Vem para buscar essa bola, Neto Pessoa. Se não vier buscar, não vai pegar a lena, não. Toque no meio campo, já virou com o zagueiro para Vinícius. Tem João Paulo pedindo. Tocada na meia esquerda ainda. Carvalheira por aqui, ele entrega para Vinícius. Rolou por dentro desse passe na primeira jogada para Neto Pessoa. Do Neto pela beirada do campo com Rafael Carvalheira. Mais na beirada ainda para Rubens. Ele domina a bola, parte para cima do GT. Limpou, perna da canhota. Levantou na segunda trave, Pacheco fecha. Vai no fundo, evita aquela saia, cruzou para trás. Murilo tira na ponta da unha. Laçou o bico de cima. Murilo não tira. Sei não. 49:30, finalzinho de jogo.
A Chape é todo o ataque. O Verdão tá com 1 a menos desde o primeiro tempo. Rubens domina a bola pra Chapecoense na meia direita. Não cruza pra grande área. Prefiro carregar a jogada. Vira pela beirada do campo com Carvalheira. Ele enfia a bola pra beirada. Ainda pra Neto Pessoa. Balança. Fux marca. Parou, brecou. O zagueiro João Paulo tá pela ponta aqui agora. Recuada. Fica a bola pela linha direita. Rubens faz uma graça no pé canhoto que é o bom. Virou, dominou, recuou. Devolveu no meu campo ainda. Devolve esse passe pra Vinícius. Toca na meia esquerda. Carvalheira. Dá pra bater, mas não chuta não. Vira pra Jean Carlos. Linha de fundo. Põe na área a bola. Fux de cabeça. Desviou. Ficou a sobra. Ajeitou. Dominou. Dimple. Sozinho bateu. Ítalo. É gol! Gol! Da Chapecoense! Ítalo empata o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. A pressão é gigantesca. Com 1 a mais, a Chape aluga o campo do Palmeiras e consegue, depois de 48 chances em 10 minutos. Ítalo recebe a bola, domina e manda no canhão, no chão para fazer. Gol da Chape. Lomba não tem jeito, tá feito. Palmeiras 1, Chapecoense também 1. Miliose. O desenho do jogo ficou claro, Canhão, depois do gol do Palmeiras. Verdão com 1 a menos recuou e a Chapecoense começou a rodar a bola e encontrar os espaços, insistindo. Agora encontrando o Ítalo dentro da área com muita liberdade. Para completar, faz valer a sua vantagem e vai fechando essa participação antes da Copa com um pontinho valioso, pelo menos por enquanto. Ítalo completa, empata o jogo no estádio do Palmeiras, Canhão. Tem uma checagem de vídeo, Zaidan, para ver o que, Zaidan, no gol de empate da Chape com o Ítalo. Não vi nada de irregular. Só teve uma repetição, não vi nada de irregular. O que eu vi, porque o Milhose acabou de dizer, o Palmeiras recuou, né? E a Chapecoense foi pra cima, começou a rondar a área. Só que é o seguinte, você não pode deixar o jogador com a liberdade que teve o Camilo, né? Caminhou, olhou, distribuiu e ninguém chegou para marcar. Um time que se fecha. Ô Zaidan, será que não é possível sair da bola pela linha de fundo? Quando o Pacheco vem buscar, será que não é isso que estão revisando? Se a bola não via passar da linha de fundo? Ou não é o começo da jogada? Pode ser, mas não há nenhum sinal até aqui, né? Não há nada escrito, não há nada mostrado em imagem. Esse lance especificamente, bola saiu, não saiu, não foi mostrado. O árbitro coloca a bola no meio campo, esperando alguma comunicação definitiva do VAR. A bola está no meio campo, é onde ela deve estar, né? No caso desse tipo de checagem. Tô revendo tá aqui. Mais, Marlon Freitas a bola cruzada. Pro lombo aqui. Já tiraram de lá. Eu não vi nada de estranho. Dois jogadores sobem para disputa de bola. Eles podem estar observando se esse jogador da Chapecoense que subiu vinha de posição de impedimento ou não, ou se ele fez uma falta. Agora estão repetindo ali e para ver se houve uma falta do jogador da Chapecoense, do jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras é derrubado dentro da área e me parece que é isso que o VAR está vendo, se houve falta ou não. Mas como é interpretação, quem tem de decidir é o árbitro de campo, ele tem de ir lá ver, né? Tem de chamá-lo para que ele veja. A interpretação não cabe ao VAR. O VAR deve dar informações objetivas. Aí o árbitro deve ir lá e tomar a decisão dele. Ele vai pro VAR ou não? Ou vai dar o gol? Deu o gol, né? Ele tá apontando o meio campo, ele deu o gol, Milhose. Não. Vai pro VAR. Vai pro VAR. Ele tá vindo aqui pro VAR. Ele vai na linha de fundo pro monitor. Ou ele tá apontando lá onde teria saído a bola naquele cruzamento do Pacheco, Milhose. Que foi na direção do monitor, da televisão ali. Mas ele não tá nem caminhando. Ele fez sinal que vai pro VAR. Mas não foi ainda, né? Ele tentou, ele tá no meio do caminho, não deixa, sinal, né? Os jogadores ficam de brincadeira, né, cara? Não adianta ficar cercando o árbitro. Se ele vai pro VAR, tem que esperar ele ir pro VAR. Pô, que chato. O cara não vai decidir nada ali cercado. É ridículo isso. Ele tá conversando com os capitães agora, com o Murilo e com o Camilo. Vou lá no monitor. Vocês fiquem quietinhos aqui. Tá bom, ninguém vai encher a sua paciência. O telão do estádio ainda não mostra nada, né? Só checando o gol. Costuma passar, né, Milhose?
Vamos ver, ele chegou agora no monitor, vamos ver se a gente vai ter acesso à imagem. Por enquanto nada. Tá lá olhando o seu Felipe, o Zaidan tá acompanhando também a geração ao vivo da televisão. Aqui no telão, nada. Todo mundo esperando a confirmação no gol do Ítalo. Seria o gol de empate da Chape aos 50 minutos. O que ele tá vendo, Canhão, é o que aconteceu dentro da área. Ele olhou se a bola bate no braço do jogador da Chapecoense que sobe com o Fux para disputa de bola. Há um cruzamento, o jogador sobe e me parece que ele tá vendo se ela bate no braço do jogador da Chapecoense. É a única coisa que eu consigo identificar aqui, porque é um jogador que sobe com o Fux, ele vem de trás, não está impedido. Quando ele sobe na disputa com o Bruno Fux, ele levanta o braço. Não sei se vocês já têm a imagem aí no estádio. Não. É isso que ele está vendo. Vamos ver se ele chega a uma conclusão antes da meia-noite. Ele vai ter que interpretar se esse braço aberto é intencional, para ampliar o espaço corporal, né? Porque se a bola resvala nesse jogador e aí cai pro Ítalo que faz o gol, se há um toque não intencional, nenhum problema. Resvala, aí tem que aí ver é gol. A intenção. Ele tem que observar isso. Se esse agora, jogador... hoje em dia os árbitros esqueceram daí que está escrita na regra. Atenção, né? Felipe Fernandes de Lima volta pro campo. Se dirige aos jogadores que ficam acompanhando. Ele fala agora. Anulou. Deu o toque. O toque reclamado, atendido. Ele faz o sinal de empurrão. Ele faz o sinal com as duas mãos para frente. Sinal de empurrão, não é, melhor? Pelo que eu notei. É isso, foi um empurrão no Murilo, né, que estava inteiro no lance para cortar a bola e o gol foi anulado. Comunica a decisão, festa no estádio do Palmeiras. Que suspense, hein, Canhão? Demorou, mas a arbitragem anulou o gol da Chape. 56 minutos e meio com o relógio correndo. Vamos ver se ele vai crescer um pouco mais aqui. Falta, o Palmeiras cobra. Segue vencendo o jogo. 1-0 pro Palmeiras. Lomba vai cobrar a falta, terminando. Vamos pro jogo da seleção brasileira no Maracanã. Brasil e Panamá. Lomba levanta a bola pro ataque. Verdão vencendo 1-0, bola pra ponta. Riquelme sobe de cabeça, uma casquinha na ponta pra Paulinho. Cavaleira vai na jogada, disputa, sobra a volta pro Verdão, pra Larson, pelo meio, Jean Carlos insiste. Larson toma, chute, pega, sobra a Cavaleira. Toca na entrada da grande área, bota a frente com o zagueiro João Paulo. Na velocidade pro Ítalo. Driblou, já saiu do campo. O cara é rápido, o autor do gol que não valeu. Pra trás o toque, Bolasse, na área, bateu direto, Lomba espalmou pra frente. De coice, tira Murilo. Rebate a defesa, volta Larson, ajeita na coxa. Depois tomou a pontapé por baixo, Larson, falta nele. O Lomba defendeu, salvando o empate. Miliose. E deu tempo de outra grande chance da Chapecoense. O Bolasse foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro do Palmeiras, que foi pelo menos ligeiro. Conseguiu fechar o ângulo, com o reflexo ele afasta. Espalma pra frente do jeito que deu e salva o Palmeiras. Vai se segurando com 1-0. Só o árbitro agora sabe até quando o jogo vai ser disputado aqui. 58 minutos agora. Lomba vem aí para cobrar essa falta na entrada da grande área. 1-0 pro Verdão. Lomba na bola. Ele tá fazendo um sinal. Tô te ouvindo, Zaidan, com o seu microfone aberto aí. Você viu alguma coisa, Zaidan? O que ele tá mandando esperar agora? Não. O que me chama a atenção é que depois do Abel colocar 300 zagueiros, o Bolasse consegue chegar cara a cara com o goleiro. Uma defesa mal posicionada, Canhão. Ele está revisando um possível pênalti para Chapecoense, Miliose. É isso, Canhão. Tá vendo um possível pênalti para Chape. Depois desse lance em que o Bolasse finaliza, o Lomba fez a defesa. Confesso que não tenho ideia de qual seria a infração. Mas possibilidade de pênalti a favor da Chape. Só pode ser nessa disputa do Bolasse em que o Zaidan se refere, que ele chega na área contra 2, 3 zagueiros. Será que tocaram nele? Ele mesmo assim conseguiu chutar. E aí é pênalti, Zaidan? Você tá vendo alguma coisa? É porque aqui no estádio talvez nada. Depois da finalização, né? Talvez depois da finalização. Jogo, né? Vale também. Porque, depois que o Lomba espalma pra frente, então a bola continua em jogo, continua em disputa. Eu não vi nada aqui na hora. Aguardemos, né? Também na hora do gol não havia
não havia observado nada de excepcional. Depois havia 2 lances, né? Bola no braço e empurrão. Ele acabou anulando o gol da Chapecoense. Vamos ver agora. Mas enfim, Caio, um jogo que já deveria ter terminado há tempos. Temos 2 lances decisivos de VAR. Agora, mesmo com um jogador a menos, não era para o Palmeiras estar sofrendo tanto, hein? Depois do gol, o Palmeiras sumiu no jogo. Recuou porque sabia que ia ser pressionado. Recuou mal, tá marcando mal, porque mesmo com o Palmeiras lá atrás, o Chapecoense está chegando. Depois do gol do Paulinho, ele Palmeiras vai pro sumiu no monitor jogo. de novo. Checagem de um possível pênalti para Chapecoense. Ainda com os 2 fora da área, então o VAR não poderia chamar, porque é lance fora da área. Depois que ele chuta, o zagueiro vem correndo e talvez haja um choque, mas ele já havia finalizado. Eu não vi nada. Tá me parecendo lambança na interpretação do VAR. Ele chuta. Não vi nada, Canhão, sinceramente. Não vi, já vi o lance 2 vezes aqui, não vi pênalti, não. Com o relógio correndo, o segundo tempo já tem 1 hora e 1 minuto. E ele continua indeciso. Ele está ouvindo lá o Antônio Cordeiro, árbitro de vídeo, que tem do lado o Luciano Rogenbaum. É uma bola. É uma bola em disputa. O zagueiro do Palmeiras, quando vai chutar, ele pega por baixo do jogador da Chapecoense. Mas, me parece, fora da área, já havia ultrapassado a linha. Essa é a minha impressão, é isso que o árbitro está olhando. O VAR achou que foi na linha, porque senão não teria chamado. Porque lance fora da área, o VAR não chama, né? E, na minha opinião, já estava fora da área o pé do jogador da Chapecoense, quando ele é tocado de baixo para cima pelo jogador do Palmeiras. Não sei se você já tem a imagem, mas é esse o lance. Depois da finalização do Bolassi, o goleiro espalma, ela toca no jogador do Palmeiras. Agora, quando ela vai saindo da área, estão vendo aí? Ele vai voltar e comunicar no alto-falante do estádio a sua decisão. Foi identificado uma falta a favor do ataque em cima da linha. Decisão final. Pênalti. Falta. Pra mim não foi em cima da linha, viu, cara? É pênalti. Pênalti para Chapecoense, Miliose. Como falou o árbitro, em cima da linha. Identifica essa falta com o auxílio do VAR. Estava atento no lance o Antônio Magno Cordeiro. Pênalti a favor da Chape. Um dos últimos lances do jogo. Esperança sobre Marcelo Lomba. Chance no empate da equipe catarinense. Final dramático aqui, Zaidan, com esse pênalti marcado para a Chape. Relógio correndo, mais de 1 hora e 3 minutos de jogo, Zaidan. Uma decisão tomada sem nenhuma precisão, não é? Uma impressão. Para mim, os 2 pés já estavam fora da área, além da linha, não sobre a linha. Sobre a linha é pênalti, é claro, mas além da linha. Mas a interpretação deles, tanto do cara do VAR, por isso chamou, quanto do árbitro de campo, foi que estava sobre a linha e ele marcou o pênalti. Para mim, eles já estavam além da linha e, portanto, fora da área. Bolassi cobra, Miliose. Isso, camisa 11 Bolassi se posicionam para a cobrança. Final aqui na Arena do Palmeiras é dramático. 36 mil torcedores de pé, é claro, torcendo por Marcelo Lomba. Bolassi contra esses 36 mil torcedores, mais o goleiro do Palmeiras. Mais de 1 hora de jogo no segundo tempo. Bolassi toma grande... Não, ainda não. Ele voltou agora. Está lá com o pé praticamente em cima da bola. Felipe Fernandes de Lima vai autorizar a cobrança de pênalti para Chapecoense. Palmeiras vence 1-0 com 10 em campo no primeiro tempo. Alan foi expulso. Bolassi vai cobrar o pênalti. Lomba no meio do gol. Bolassi bateu no travessão e o jogo acabou. O travessão defendeu! Deu Palmeiras! 1-0 Palmeiras em cima da Chapecoense. Na Bandeirantes, o melhor do jogo. O craque do jogo.
Zaidan, eu não tenho que votar, mas eu voto no travessão. E você? Travessão foi muito bem. Eu vou votar no Paulinho. Foi o único jogador que fez alguma coisa interessante. Na Chapecoense o Camilo foi bem e tal, mas o Paulinho decidiu o jogo, a partida ruim do Palmeiras, mas contou com a incompetência da Chapecoense. Na Bandeirantes, depois de Palmeiras e Chapecoense, Verdão 1-0. Maracanã tem Brasil e Panamá com Ulisses Costa. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer motopeças de qualidade? Nakata, pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. E Bet365. Seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet365. Somente para maiores de 18 anos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de BetEsport, só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é BetEsport, somente para maiores de 18 anos. Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. Lubrificantes Móbil, tecnologia para o seu motor durar mais. Hidro, tem mudança? Sim, Hidro, mudando o jogo do alumínio. Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Motiva, você nos move. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. Hotéis.com. A cada 10 diárias você ganha uma de recompensa na Hotéis.com. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Somente para maiores de 18 anos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes que entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. De um lado tem a seleção brasileira, do outro lado tem a seleção do Panamá. Amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, que começa no dia 13 do próximo mês para a seleção do Brasil. A Copa do Mundo começa no dia 11 e o futebol da Bandeirantes vem trazer a emoção do jogo para você, torcedor brasileiro. O destaque primeiro, Maraca, Rio de Janeiro, é com você, Luiz Fabiani, a seleção brasileira, Fabiani. Desfalcado para encarar a equipe do Panamá. 3 jogadores ainda não se apresentaram: Gabriel Martinelli, Gabriel Margalhães e também Marquinhos. Além do trio, Neymar em recuperação de dores na panturrilha, segue de fora do time de Ancelotti. É o futebol da Bandeirantes para você, destaque o Panamá. Diz aí, Fabiani. O 33º colocado no ranking de seleções da FIFA. Vai à sua segunda Copa sob a expectativa de, quem sabe, deixar para trás traumas passados. Em 2018 parou no grupo e foi mal, tomou 6-1 na Inglaterra. Quer virar a página no maior palco do futebol do mundo, Maracanã.
O futebol da Bandeirantes traz pra você Brasil e Panamá, Panamá e Brasil. No microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mais um destaque no time da Bandeirantes da seleção brasileira, Fabiane. Que hoje vai passar por muitos testes. Já já a gente escala o time, mas fato é que na segunda etapa, outra escalação estará no campo de jogo do Maracanã. Porque o regulamento estabelecido entre Brasil e Panamá permite 11 trocas e Ancelotti já sinaliza nos bastidores que vai trocar todos os atletas de linha no decorrer da partida. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Brasil diante do time do Panamá. Panamá e Brasil é jogo amistoso. Maraca, Rio de Janeiro. A bola vai rolar já mais do Panamá. Que treinou nos últimos dias no CT do Vasco da Gama, se preparando para um dos jogos mais importantes da história recente do Panamá, comandado por Thomas Christensen. Desde 2020 é tido como uma referência no comando técnico da equipe e vai para sua 6ª temporada, a primeira Copa do Mundo comandando a equipe panamenha. Thomas Christensen é o técnico do time do Panamá. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola vai rolar para Brasil e Panamá, Panamá e Brasil. Destaque da opinião Bandeirantes, Leandro Quezado. Abraço para você, boa noite, Quezada. Tudo bem, Ulisses? Grande abraço a você, especialmente os nossos ouvintes. Olha, primeira coisa positiva, a seleção vai jogar diante da torcida brasileira no Maracanã. Tava lembrando, em 2010, lembra, Ulisses? O Brasil tava na África do Sul e enfrentou Tanzânia e Zimbábue, cara, né? Longe da seleção, longe das coisas da seleção, da torcida, enfim. Ok, mas Quezada, tava lá na África, então tinha que jogar ali perto e tal, mas sinceramente isso não ajudou em nada, né? Hoje a seleção poderia também estar já nos Estados Unidos enfrentando o próprio Panamá em território americano, ou no México, no Canadá, enfim. Mas acho que a CBF acerta em colocar esse jogo da seleção brasileira no Maracanã como uma forma de último contato com o torcedor brasileiro e uma despedida do território nacional. Depois, no dia 6, é bom a gente destacar, tem o amistoso contra o Egito de Salah já em Cleveland, nos Estados Unidos. E nesses amistosos, o técnico Ancelotti vai tentar ajeitar as últimas coisas nessa seleção. Infelizmente, sem poder contar com o Neymar hoje, eu falo infelizmente porque eu gostaria de ver o Neymar inserido nesse contexto da seleção hoje no Maracanã, e sem pelo menos 2 dos titulares da zaga, né, que estiveram ontem na final da Champions, os zagueiros Gabriel Magalhães e também Marquinhos. Mas enfim, é o tipo do jogo perigoso, Ulisses, porque se ganha não fez mais do que obrigação. Se tropeça, obviamente, que a seleção continuará sendo tão criticada como está sendo nesses 10 primeiros jogos do técnico italiano à frente do time nacional, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Destaque da Bandeirantes agora vem do jornalismo, Maju Arruda Leite. Boa noite. Ulisses, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A Polícia Civil investiga quem foi o responsável pelos tiros que atingiram uma criança e outras 5 pessoas durante uma tentativa de assalto na estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo, na tarde de ontem. A dinâmica dos disparos ainda será esclarecida por meio da perícia e da análise de imagens de câmeras de segurança. De acordo com um boletim de ocorrência, um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto. 6 pessoas foram baleadas, incluindo um dos suspeitos. Os outros 2 suspeitos estão foragidos. O futebol da Bandeirantes destaca o QG Bandeirantes e Esportes, Guilherme Agrela. Boa noite, Agrela, nosso Coringa. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Vamos lá, começando com o super placar do Campeonato Brasileiro, que teve mais cedo a vitória do Bragantino sobre a equipe do Internacional por 3-1, jogando no Cícero de Souza Marques. Agora às 4 da tarde, o Palmeiras, com transmissão da Bandeirantes, venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. E fora de casa, o Atlético Mineiro bateu a equipe do Vasco da Gama também pelo placar mínimo, com gol de Vitor Hugo. Às 8h30 da noite, tem Cruzeiro e Fluminense e Remo e São Paulo, com transmissão da 107.3. No Campeonato Brasileiro Série B, mais cedo, de manhã, o São Bernardo empatou com o Novo Horizontino, vice-campeão paulista, por 1-1, e o Vila Nova venceu o Londrina fora de casa pelo placar de 1-0. Encerrado agora às 6 horas da tarde, o Ceará perdeu para a equipe do Operário em casa pelo placar de 2-1, e às 8h30 tem CRB
contra o Cuiabá. O CRB visita o Cuiabá, ou seja, fora de casa. No Brasileirão Série C, Guarani 5, Amazonas 0, Santa Cruz 1-1 com a Ferroviária, Inter de Limeira 2, Ipiranga 1 e agora às 6h30 tem início Anápolis e Maranhão, 8h30 para Figueirense contra a equipe do Paysandu. Nos amistosos internacionais, para você em destaque aqui na Bandeirantes, já encerrado, Polônia 0, Ucrânia 2, a Alemanha venceu a Finlândia por 4-0 e no finalzinho de partida temos os Estados Unidos vencendo a equipe de Senegal por goleada, placar de 5-2. No tênis, João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros vai batendo Casper Ruud da Noruega por 2-0. Terceiro set, placar momentâneo, vitória parcial de Casper Ruud por 3-2. Já na NBA, Ulisses, no ontem, jogo 7 da Conferência Oeste, final dessa conferência, o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder pelo placar de 111-103, garantindo, portanto, vaga na NBA Finals, que tem o seu jogo 1 marcado para o dia 3 de junho às 9h30 da noite no horário de Brasília, lá no Frost Bank Center, casa do San Antonio Spurs, que duela na final contra o New York Knicks. Já na Fórmula Indy, oitava etapa dessa temporada, GP de Detroit, vitória de Alex Palou, o espanhol, que lidera o campeonato com 273 pontos no geral. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar as seleções para você. Na mesa de São Rafael Palmeiras, Central Técnica Beto Rebeque, Suíter, Alan Marcel e Carlos Amaral. Digital Letícia Menezes, Timaço de Esterna, Daniel Xingote. O futebol da Bandeirantes em campo. A Bet365 está colocando o poder nas suas mãos com o seu incrível app de apostas. Ele foi criado pensando em você. Então nunca foi tão fácil encontrar seus times, jogadores e jogos favoritos. E ainda são milhares de mercados disponíveis para você escolher. E se o seu jogador for substituído, sem problema, com Sub+, sua aposta simplesmente passa para o jogador que entrou em campo. Ainda não acabou. O pagamento antecipado da Bet365 já vem incluso. Então, se o seu time abrir 2 gols de vantagem, você recebe antes mesmo do apito final. Para quem apostar em outro lugar, baixe o app que vai mudar o seu jogo e descubra o que de extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizada a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250 de 7 de fevereiro de 2025. Vamos ao hino do Panamá. Muito bem, o hino nacional do Panamá. Vamos ao hino nacional brasileiro no Maraca. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Hino nacional brasileiro. Gigante pela tua natureza, é
Aí a execução do hino nacional brasileiro, Cubelo, Camarrão cantando, Alcione. Eles estavam sem retorno, eu percebi no campo de jogo, aí tirou o instrumental do hino nacional brasileiro, ficou só na voz. Isso infelizmente acontece nessa festa bonita no Maracanã. Porque se você não tiver o retorno do instrumental, cara, pra você cantar é um problema. Aí já tiraram o instrumental, ficou bonito na voz da Marrom, na voz do Belo também pra você, o hino nacional brasileiro. Brasil e Panamá, escalando a seleção brasileira, Fabiane. Do 1 ao 11, os escolhidos do técnico Carlo Ancelotti. Definido o Brasil com Alisson no gol, 2 para Wesley, 14 Bremer, 15 Léo Pereira e 6 Alexandro. Meio campo de 5 Casemiro, 8 Bruno Guimarães e o quarteto ofensivo de 9 Matheus Cunha, 21 Luiz Henrique, 7 Vini e 11 Rafinha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes, escalando o Banco do Brasil. Com Everton, Ederson, Danilo, Douglas Santos e Banhes, Fabinho, Danilo Santos e Paquetá, Hendrick, Igor, Thiago e Ryan. É o futebol da Bandeirantes para você, escalando o Panamá. Do 22 ao 18, os escolhidos do técnico Thomas Christensen. Está escalado o Panamá. Mosqueira, o goleiro, 22. Trio de zaga de 2, Blackman, 4, Escobar e 3 para Córdoba. Os alas, 23, Murillo e 16, Andrade. E os meio-campistas são 14, Harvey e 10 para Dias. Trio de ataque com 11, Bárcenas, 18, Waterman e 7, Rodrigues. No futebol da Bandeirantes, o Banco do Panamá. Com Gans, Samúdio, Farinha, Martínez e Tomás. Ramos, Davis, Fajardo e Quinteiro. Yannis, Miller, Gutierrez, Kadir, Griffith, Murilo e Anderson. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Bárcena vai na Bárcena. Vai lá no meio de campo para você ligado com Casimiro, os capitães se encontrando na Bandeirantes. Quem apita o jogo? O alemão Daniel Schlager, com auxílio de Sven Gunther e Lasse Korbowski. Quarto árbitro é Florian Batstuber. Árbitro de vídeo, Christian Dingert. Muito bem, análise e opinião na Bandeirantes, Leandro Quesada. Uma expectativa muito grande, Ulisses. O Maracanã tá lindo, não é? Tá tomado pela torcida brasileira. Um belo aperitivo daquilo que a gente vai estar acompanhando na Copa. Já já nossa equipe embarcando e estaremos de perto com a seleção brasileira para mais uma Copa do Mundo. Muito legal que o Brasil jogue no Maracanã, jogue diante da torcida brasileira e sinta esse calor. Obviamente que essa equipe que entra já já em campo não será a equipe titular no início da competição contra Marrocos no dia 13. Até porque os dois zagueiros que estavam na final da Champions, o Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do PSG, são titulares absolutos desse setor. E a gente tem uma olhadinha ali para o Neymar. Não vamos nos enganar, né? O Neymar não está escalado entre os reservas, mas figura ali no banco, tá? Então estará acompanhando o jogo da seleção brasileira diretamente do banco, dando ali também um apoio aos jogadores da seleção. Contra um Panamá que fez uma campanha rica nas eliminatórias, mas é uma seleção que não está na prateleira